Meus queridos, sejam muito bem-vindos ao Pod Pharma Podcast, seu podcast de saúde, de gestão, de entretenimento. Aqui quem fala é Lucas Bento e ao meu lado tem ninguém nada, ninguém menos que Cris Tulli. Aí, Cris, como é que você tá? Tudo bem, e você? Bom demais, graças a Deus. A gente tá com mais um apresentador Exatamente. aqui, TT está com a gente. Seja muito bem-vinda, TT. Tá, que vai assumir o posto logo de uma vez, né, pra gente não ter que ficar... Você tá querendo abandonar e colocar a TT, Não, né? não é isso, né, porque tipo assim, ela já tá aqui, já vai, em vez de ficar subindo plaquinha... Eu prefiro perturbar. Não, entendeu? Em vez de ficar subindo... Não, a gente prefere você aqui, porque ela levantando plaquinha, a gente não entende nada. Isso, exatamente. Então, porque aqui pelo menos você fala o que você deseja. Exatamente. E a gente não entende as plaquinhas porque a gente ainda não aprendeu árabe. E pior, eu sou farmacêutica, eu leio as letras de médico, eu entendo os medicamentos. Aqui na frente vem a miligrama, você vai identificando ali, a gente vai... Agora a letra dela, eu vou ter que fazer uma aula. Árabe, aí, ó, hoje temos patrocínio do turco. Do turco. A gente adora quando é Quer falar patrocínio em do línguas? turco, gente. O chazinho é maravilhoso, Tá muito chá bom, de já- hibisco e as pizzazinhas. Eu não vou nem arriscar o nome em... Cumbru. Isso. Sim. Sempre muito boa também. Maravilhoso. A de lá é a minha predileta. Azeitona, Coloca perto dela. calabresa. Não, gente, fica à vontade. Você, por Queijo. favor, prova. Muito bom, gente. Ai, de alho Você poró é perfeita. tem que ir lá pra experimentar. E o lugar também é muito aconchegante, é muito gostoso. Já levei a patroa lá, tá de parabéns, muito bom mesmo. Nossa, muito bom. Gente, e agradecer aos nossos patrocinadores, Metalab Pharma, que tá com a gente também. Então, se você tá procurando os produtos dele, em todas as nossas drogarias Santas Marias de Alfenas tem. Hoje a gente trouxe aqui alguns exemplares. Para quem tem intolerância à lactose. Para quem está precisando movimentar o intestino, a gente vai ter duas possibilidades, tanto em forma de geleia como em forma de xarope. E esse daqui que é o nosso predileto, a gente já trouxe para ficar na mesa todos os programas, que são as pastilhas. Então agora o inverno está entrando. Essa daqui é de mel com cravo, é uma um pouquinho mais forte. Mas tem uma que é de mel com... Canela, E gengibre. mel com gengibre. A com gengibre é maravilhosa. maravilhoso. O inverno está chegando, então as dores de garganta começam, aquela rouquidão. Então, Nariz. gente, já tenha isso daqui na bolsa que vai te salvar e salvar a sua voz. Ele descongestiona até o nariz. Sim. Maravilhoso. pastilha? Esse daqui que descongestiona. O de cravo você já comeu? Não. Então você vai comer hoje. Vou deixar Ele até é aqui no meio. muito bom. É muito boa. Ela é bem forte pra descongestionar mesmo. E você encontra em todas as drogarias Santas Marias, 6 lojas em Alfenas e uma em Campos Gerais. Lembrando que a do lado do fórum é 24 horas, então surgiu aquele imprevisto de madrugada, só dá uma chegadinha lá que sempre tem um profissional de prontidão pra te atender. Sim. A Mauri Contabilidade, você tá querendo abrir o seu negócio, não sabe onde posicionar a sua loja, não tem noção de precificação, de entrada de nota. Tá perdido, tá mais perdido que segue tirou o dedo, cachorro caiu da mudança? Meu amigo, não fique assim, entre em contato com o pessoal. Esqueceu de declarar o imposto de renda, vai ter que Vai, correr atrás de cair uma alguém. multa, vai pagar a Então, atualização procura pela quem Selic, se entende, ferrou. gente, porque eles entendem, eles sabem qual vai ser a melhor opção Sim, pra você. sim, Não sim. é qualquer profissional que consegue identificar os problemas, né, do dia a dia Sim, pra sim. amenizar a conta no final do ano e no final do imposto de renda. Frio chegando, carro velho não pega, então troque o seu carro com os meninos da G Motors, ali no comecinho da Avenida Jovino Fernandes Salles, aqui em Alfenas, tá? Carros novos, seminovos, usados, eles dividem até 60 vezes, financiam, então você não precisa passar sufoco no inverno, tá? Não precisa passar sufoco nesse frio com carro a álcool que não pega. Troca essa caranga velha, vamos andar de carro novo, né, Cris? Lembrando que Sim. vem feirão aí, hein? Então não Ah, pode perder. Fiquem exatamente. ligadinhos aí, porque E preço... vamos chegar na festa de São João.
Agora, sonho. se deixar na mão da TT e do Davidson, e eu surtando, né? Porque quando a moça da papelaria não tava, eu tinha que plastificar. Não, mas eu faço, aí o que gente. acontece? Eu sou farmacêutica de papelaria, Isso é acúmulo mas... de função, viu? Eu não queria te falar nada não, mas esse acúmulo de função. Depois a gente Deixa aqui, conversa. ela tá na minha frente agora, não vai ter Hoje Isso vai chama entrar esse captação de cliente, né? Não, eu tô matando um problema que ela tá tendo, entendeu? Eu já falou assim, ó, você tá trabalhando demais, isso é acúmulo de função. Gente, eu não falei hoje- pra ela passar no escritório, entendeu? Hoje o Até porque assunto trabalhista eu nem fica- mexo. Hoje o assunto vai ser meio assim, né? Meio baseado nisso. Não, eu já é baseado nisso, eu não sei o que, eu vou ter que fazer defesa, que eu tô com a presidente aqui do Tribunal de Ética, então assim, tudo tem que fazer defesa aqui, que eu tô fodida, gente. Gente, eu tô perdido. hoje o tema é totalmente diferente de tudo que vocês já viram aqui. Pra esclarecer todas as nossas dúvidas, lembrando que teve caixinha de pergunta no Instagram, então fiquem ligados, sempre a gente vai colocar um dia antes pra gente trazer as dúvidas de vocês pros nossos convidados. Como diz, hoje é uma consulta grátis, né? Não é sempre grátis. que isso acontece. A gente tá acostumado a essa profissão bandida nossa. E hoje nós estamos com uma advogada, Gisele Costa. Ela é uma advogada de direito das múltiplas famílias. Gisele, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda. Obrigada. Quando eu recebi o convite, eu fiquei pensando, mas será que não é um pod só de área da saúde? Como que eu vou lá falar de direito, né? Direito das múltiplas famílias. Mas o direito da família, ele é muito emocional também. É a área do direito que mais trata a parte emocional. E emocional também é a saúde, né? Sim, Então, com um tratado certeza. emocional, se você faz um divórcio bem feito, se você evita problemas, você também está cuidando da sua saúde. Então, Com acho que, certeza. de certa forma, a gente está conectado. Sim. E o que levou você pra ir pra área do direito das famílias ali? Eu digo que a gente faz planos para a vida e a vida faz planos diferentes pra gente, né? A nossa Sempre. trajetória constrói a nossa carreira, né? Então, vou voltar um tempo ali. A primeira lembrança que eu tenho da vida foi aos 3 anos, quando os meus pais se separaram. Então, foi quando eu fui morar na casa dos meus avós com a minha mãe e a gente deitou numa cama de solteiro e eu perguntei pra minha mãe se a gente sempre iria dormir ali, porque não era o meu quarto. Eu não tenho a memória de ter um quarto, mas eu tenho a memória dessa ruptura. Então, ali foi a minha primeira ruptura emocional. E tudo que você vive na infância, você repisa a tua vida inteira. Então, sempre traz algum reflexo pra sua vida inteira. Então, a gente tem que ter muito cuidado no início da nossa vida ali, né? E tudo. Então, esse foi o primeiro start, assim, de quando eu busco as explicações para isso. A segunda ruptura emocional que eu tive foi quando eu me mudei de Alfenas para Santa Catarina, que foi em 2006. Eu moro em Santa Catarina ainda. Foi em 2006 que eu deixei a minha filha aqui para recomeçar a minha vida lá. Então, eu cheguei em Florianópolis com R$50 no bolso. Hoje eu sou advogada lá. Então, acreditem, persistam que as coisas acontecem, né? Passa por muita dificuldade, mas acontecem. Mas foi essa segunda ruptura também. E aí, essa ruptura, hoje eu vivencio nos meus atendimentos, né? Que são os divórcios. Tem um reflexo assim. Durante muito tempo, eu tive muita preocupação de a minha filha não ter ido. Eu tinha uma filha de 6 anos que ficou à época e todo esse meu tempo lá foi da minha preocupação da minha filha ter ficado lá. Então, tinha essa preocupação também. Então, tudo foi direcionando para eu atuar em direito de família. Comecei na área criminal, né? Comecei trabalhando em área criminal, não me identifiquei e fui vendo. Falei, olha, tantos bloqueios que eu tenho, tantos traumas que eu tive, foram por questões que não souberam lidar lá atrás. Então, eu quero atuar com direito de família para fazer um atendimento mais acolhedor, para realmente ter uma escuta mais especializada, e foi isso que fez com que eu fosse para a área de família. Entendi. E por que essa área chama das múltiplas famílias? Eu me identifico como das múltiplas famílias e o direito das famílias, ele vem ampliando e aí cada advogado entende de uma forma, né? As múltiplas famílias, antes, as famílias elas eram constituídas por um homem e uma mulher e filhos. Era algo mais engessado, né? Hoje a gente já está ampliando muito mais. O direito atinge a um casal de mulheres, a um casal de homens, a família unipessoal, né, que a gente falou antes. Então, o direito ele abrange a qualquer ciclo familiar. Então, por isso que é das múltiplas famílias. Qualquer encontro familiar é uma família. Entendi. Assim, né? E como é para você trabalhar na área de direito de família? Assim, tá ali naquele embate, né?
Lucas, eu vou te falar que eu trabalho muito, assim. Muito. Eu fico no escritório, às vezes, 14 horas. Então, Nossa assim, é muito. Eu volto cansada mentalmente, porque é muita leitura e muita escrita, mas eu volto muito realizada. Você vê o teu cliente, homem ou mulher, chegar e passar por todo o processo de divórcio, o quanto a pessoa chega desestabilizada. E lá no final, você vê que tudo deu certo, que a pessoa já tem mais perspectivas de vida, que ela respeitou o processo. Eu digo o processo, não é o processo legal, né? Não é da lei, é o processo mesmo que você tem que passar por aquilo. Você vê isso, é muito satisfatório. Eu sempre tento trabalhar, quando tem criança envolvida, pensando na criança. Você pode vir como meu cliente, a Cris pode vir como minha cliente. O que vale para mim é a criança que vai estar no meio quando tem criança. É por ela que eu tenho que olhar. Né? Então, eu vou trazer a lei e tudo mais, mas é sempre tentando preservar o direito daquela criança, porque é ela que não tem acesso, é ela que não tem informação, ela precisa desse olhar mais atencioso, assim, né? Então, para mim, é muito satisfatório. Eu estagiei praticamente 1 ano no gabinete da Vara de Família aqui, e eu não sei como é que você dá conta, porque, tipo assim... não, se você mexer num caso de homicídio, às vezes não é tão pesado do que você mexer num caso de família. Sério. Você sai a doutora Denise, né, que a gente tava falando que era juiz da Vara de Família, um dia eu conversei com ela, acho que ela nem vai lembrar dessa conversa, falando, beijo, doutora. A gente conversando, ela tinha subido da Vara de Família, da Vara Criminal, e foi pra Vara de Família, né, que a doutora Adriane tinha aposentado. Aí uma audiência que deu bafaf, e não sei o que, e pau, terminou a audiência, né, ela tava até assim, muito elegante, a doutora, muito esbaforida, assim, eu olhei e falei assim, doutora, deixa eu te perguntar um negócio. Ela falou assim, pode. A energia da Vara de Família é mais pesada que da Vara Criminal. Ela falou assim, 1000 vezes. 1000 vezes, porque, tipo assim, ali você tá lidando com um sentimento que muitas vezes você não... Que a resposta não é jurídica, né? Sim. Não tem resposta jurídica. Quando você chega ali, a tua cliente chega no teu escritório, por exemplo, e fala assim, eu quero tirar até as cuecas dele. Ela não quer tirar as cuecas dele. Ela quer tirar ele, ela quer ter ele de volta, mas ele não quer... Pode falar. Sabe uma coisa que eu acho muito interessante? Quando alguma das partes ainda estão muito envolvidas emocionalmente, ela tem o processo como ainda uma ligação com a outra parte. Então, esse processo, ele não vai andar. Você não consegue fazer um acordo, você não consegue encerrar. O processo continua, porque, de certa forma, a pessoa se sente vinculada à outra. Então, ainda tem uma união ali. Sim. Peguei uma audiência uma vez, contar esse fato. Uma audiência uma vez que a gente foi fazer, te juro, esse foi muito legal, uma audiência de conciliação. Chegamos lá, né, tinha uma lista de bens, o advogado juntou uma petição inicial ali com a lista de bens do casal, né? Fruteira, panela, não sei o que, de tudo, garrafa de café, micro-ondas, televisão. Ele falou assim, a gente quer partilhar tudo isso. Ele tava até pela cônjuge, pela esposa, né? Aí eu falei assim, tá, doutor, vamos fazer a divisão dos bens. O que você quer? Isso aqui pra ele, pra ela, pra ele, pra ela, pra ele. E tinha um jogo de panela, daquelas panelas que tem tampa de vidro, né? Só que eu não sei o que aconteceu, eles desfizeram dessas tampas de vidro. Deu briga na tampa de vidro. Não, a mulher falou assim, eu quero as panelas com tampa, porque eu quero as tampas de vidro da panela. Isso era, igual você falou, era um jeito de eles manter o vínculo, entendeu? Que tipo assim, se eles parassem a briga ali, aí ia cada um do seu canto. Cris, ali não adianta você dar outro jogo de panela, não adianta você pagar pelo jogo de panela. É aquele jogo, porque aquilo tem uma memória afetiva e traz toda uma história que eu ganhei de casamento, foi minha madrinha que deu, blá blá blá, e vai, porque aquilo mantém. Aí o rapaz chegou a pessoa não tá disposta ao divórcio. Mas quando vocês percebem que tem esse envolvimento emocional, é mais fácil deixar um processo mais longo para eles irem se acostumando com a ideia, com o processo, ou alongar pode às vezes até piorar por gerar esperança? Se a gente procrastina o processo, a gente fere até a ética profissional. Não pode, né? O código prevê até multa por se você ficar procrastinando o processo. Então, não pode mesmo. O que você tem que fazer é um acolhimento, direcionar para um outro profissional de alguma outra área para atender melhor essa pessoa. Já teve divórcio, deu parar e falar assim, olha, vocês precisam de uma estabilidade emocional para tomar as melhores decisões. Talvez não seja esse o momento de Vai se no separar. Psicólogo primeiro, depois você volta aqui. Não exatamente assim, mas mesmo direcionando para isso. Para tomar melhores decisões, porque talvez não seja o momento, né? Porque às vezes age muito por impulso e tudo mais, mas é sempre
Na E os maioria. filhos no meio de um caso desse, como que fica? Do divórcio é que o divórcio ele tem duas esferas, vou separar assim que talvez dê para visualizar melhor, né? Então, do divórcio a gente faz a divisão da partilha de bens, e aí partilha de bens e dívidas, né? Não se partilha só os bens, se tem dívidas também tem que partilhar. E tem a parte das crianças. Às vezes, você consegue resolver a parte das crianças e seguir só com a partilha ali, só com o que tá dando problema, né? Às vezes, você resolve o patrimonial, mas a parte afetiva, que são as crianças, continua. Então, a criança fica sempre nesse impasse, assim, é uma discussão e às vezes a guarda, a modalidade de guarda, a gente pode falar isso depois quais que tem, na modalidade de guarda vem criando empecilho, às vezes, ou eu tenho casos que a criança volta com a roupa suja, uma criança, né? Ela volta com uma roupa suja da visita do pai e a mãe vai lá, tira foto e fala, eu quero que coloque no processo que a roupa voltou suja. Não é a roupa, né? Então, Só pra cutucar. Não, são casos. E quais são os tipos de guarda que você comentou? Vamos falar de guarda, então? Vamos falar dos interesses da criança, então, tá? Tá. Quando a gente vai fazer um divórcio, tem essa parte patrimonial, que aí tem a parte do regime de bens, que a gente também pode falar depois, e tem a parte relacionada às crianças. Vou usar um esboço aqui que eu sou muito da escrita, tá? Fica à vontade. Então, da parte da criança, tem 3 situações que a gente vai ter que tratar. Uma é a guarda, a outra é a convivência e a outra são os alimentos, tá? Da guarda, tem uma confusão muito grande em relação à guarda, e o Lucas, se quiser contribuir com isso na parte da advocacia também, que as pessoas acham que a guarda compartilhada é a criança um pouquinho na casa do pai e um pouquinho na casa da mãe. Não é isso. A guarda, o que se define por guarda é a administração da vida das crianças. Vê como parte contratual mesmo. Quem tem a guarda? Vocês estão se separando. A guarda vai ser tua, unilateral, vai ser tua. Você que vai decidir tudo sobre a vida daquelas crianças. Onde que elas vão estudar, se ela vai fazer uma atividade extracurricular, se ela precisar de um medicamento, se vai administrar ou não, porque a guarda é tua. Se a guarda é compartilhada, ambos têm que decidir por aquilo. Então, vocês têm que chegar em comum acordo para a contratação da escola, vocês têm que chegar num acordo para um tratamento médico. Teve um caso bem marcante, assim, da pandemia, que a questão era a vacinação, que tinham pais que eram de acordo e pais que não eram. Sério? O que decidia? O que decidia? Quem tinha a guarda. Então, se a guarda era unilateral, aquele pai ou aquela mãe que tinha a guarda unilateral é que decidiria se iria vacinar ou não. Se fosse compartilhado, tinha que entrar em consenso. Fora de consenso, o juiz decide. Tá? Então, a guarda é sempre a administração. Nossa, gente, eu vou desistir de ter filho. Não vai, não. Meu Deus, é mais difícil do que eu pensava. Então, a guarda é sempre a administração. Ela não tem relação com estar em um lugar ou não. Isso. E aí... Desculpa. As modalidades de guarda que a gente tem é a compartilhada, que ela é a prioridade. Então, o código já prevê. Ela só não vai ser compartilhada se tiver alguma coisa que impede de ser compartilhada, tá? Tipo? O pai tem ou a mãe tem algum problema de agressão do filho, uso de drogas de uma forma que possa prejudicar o convívio com essa criança, possa causar algum tipo de ameaça, alguma coisa assim. O pai não tem interesse, ou a mãe não tem interesse, algum deles vive no exterior, não tem como acompanhar essa contratação toda que exige. Tem uma série de coisas que tem que ver caso a caso, tá? Mas seria a guarda compartilhada, ela é a prioridade. A unilateral, que daí um só dos dois. A guarda alternada, e aí a guarda alternada, sim, metade do tempo com a mãe, metade do tempo com o pai. O que tá aqui a guarda? Que a hora que tá com a mãe, é a mãe que administra a vida desse filho. A hora que tá com o pai, é o pai que administra a vida desse filho. Porque tá ali sob responsabilidade. É saudável pra criança? Não, né? Ela não tem uma referência de lar. Ela fica metade do tempo numa casa, metade do tempo na outra, né? Então, não é tão... Mas dá menos briga, não dá? Ou não, né? Você vai contratar a escola agora e o Lucas vai pagar o colégio agora. Não consigo ver tão... Vamos supor, se ela fica 15 dias comigo no mês e 15 dias do mês com você, ela vai ficar 15 dias na escola A e depois 15 dias na escola B? Jesus. Exato, de uma forma bem De uma forma, lúdica, tipo assim, né? bem lúdica, bem interpretativa. Porque claro que você não vai fazer isso. Mas, por exemplo, vamos supor que 15 dias frequentando a igreja X, que é interessante, e 15 dias frequentando a igreja Y. Não é saudável, né? Tanto é que a guarda alternada, ela só é aceita pelo judiciário se os pais estiverem de acordo, porque por determinação nunca vai ser. Então, se os pais já tiver na rotina que assim vai ser bom e tudo mais, aí o juiz pode até deferir.
Eu já tive casos de não deferir, tá? Eu acho que em casos raríssimos que eles deferem, só tipo assim, se realmente vê que não tem outra saída. Porque a rotina daquela pessoa. Então. Porque tudo envolve a questão da rotina da criança. Então, é igual a Gi tava falando mais no comecinho ali, né? Quando a gente vai entrar ali na análise do direito de família, a gente vai analisar o melhor interesse da criança. E esse melhor interesse da criança, às vezes, não é o melhor interesse dos pais. Exato. Que é uma coisa muito complexa, né? Quando você vai conversar com o seu cliente, você vai explicar pra ele, bacana, não é assim que a bola toca, né? Principalmente quando a gente tá em caso de separação e a mãe não quer deixar o pai e a criança. Pensando aqui em caso de religião que você falou, né? Vamos lá. Duas religiões totalmente diferentes. Como que fica a criança, meu Deus? Bastante confusão mental, né? É que eu convivi muito pouco com os meus pais, que eu morava com a minha avó. Mas, por exemplo, eu ia de férias pra casa da minha mãe e eu tinha que ir na igreja evangélica, nada contra. Não tinha escolha. Não tinha escolha, ela me obrigava porque eu não podia ficar em casa sozinha, mas eu não gostava. Aí eu chegava na casa da minha avó e eu no centro espírita. Mas eu via como obrigações que eu tinha que estar lá. Eu achava ruim até o fato de ter que bater palma. Eu falava, minha mão coça, eu não quero ficar batendo palma nesse lugar. Mas tem. Mas é. Tá, e aí tem uma quarta modalidade de guarda que ela não é muito falada, mas eu gosto muito de trazer para cliente para poder ampliar a visão. Essa guarda, ela se chama nidal. O que é a guarda nidal? A criança tem uma casa. A criança mora na casa. E os pais que revezam. E todas as vezes que eu falo isso pros pais, eles falam assim, mas aí eu vou ter que me mudar para lá toda semana? Sim, quando você faz a guarda alternada, é isso que você faz com a criança. Você torna um filho mochileiro, né? Ele pega a mochilinha dele e vai pra casa do pai. Ele pega a mochilinha dele e vai pra casa da mãe. A guarda nidal é diferente. O filho tá estabilizado e vocês que vão vir e conviver com aquela criança. Exige um poder aquisitivo maior? Exige, porque essa criança tem que ter um lar, esse pai tem que ter um lar, essa mãe tem que ter um lar, né? Esses pais, de imediato, eles já rejeitam, mas eu gosto de trazer isso para poder visualizar. O que você não quer para você é o que você tá propondo pro teu filho, de ficar alternando os lares, né? Já teve alguém que aceitou essa? Eu tenho um cliente agora que tá direcionando para isso, mas é um acordo, estão todos de acordo, mas envolve mais questões, tem pessoas que vão ficar o tempo todo, 24 horas ali, então é mais amplo, assim. Mas eu gosto de trazer para poder ilustrar mesmo, né, as possibilidades. Porque para criança seria bem melhor, né? Porque ela não teria aquele lar fixo e quem teria que se movimentar seriam os pais. Então, para os pais que não querem, né? Os pais que não estão tão dispostos a isso. Porque é um gasto, né? Mas para criança é melhor. Depende. Eu gosto muito da guarda compartilhada. Mas é cada caso. No não final, tem como dizer esse é melhor, não é. Cada cenário, é cada situação, é muita coisa envolvida. Qual é a tua rede de apoio, qual é a tua condição econômica. Então é caso a caso. A guarda compartilhada, ela é só enxergada como melhor, tipo assim, pela lei, né? Porque o filho é dos dois, né? Então, tipo assim... Já equilibra as forças ali, mas nem sempre pode ser complicado. E traz responsabilidades para os dois. Porque, exatamente. Da mesma forma, as pessoas pensam, não vou ter independência de decisão. Tá, mas tudo que você decidir, a responsabilidade é tua. Pensa nisso também, né? Exatamente. Então, tem que pensar por esse lado. E no caso de viagens, se a guarda é unilateral, preciso dar pro companheiro... Vai depender da modalidade da guarda, tá? Se a guarda é unilateral, viagens municipais estaduais, você pode viajar sozinha com a criança, você vai precisar de autorização para o exterior, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela traz, né? Preciso confirmar. E se for compartilhada, precisa da autorização dos dois. Sim. Entendi. E já aconteceu, tipo, de ter uma viagem marcada, tudo certo, e um dos pais... Já aconteceu de ter que propor ação para o juiz determinar que o pai... da viagem sozinha da criança porque o pai não assinava. A gente já teve ação aqui em Alfenas. E aí atrasa tudo, né? Porque você espera que o pai vá assinar, vai te dar autorização, de última hora não, e tudo já comprado. Já tivemos uma ação aqui em Alfenas também de viagem no exterior, quando eu estava estagiando aqui no gabinete. De que o pai não queria assinar, ele não quis assinar, e a viagem era no sábado, tiveram que propor ação correndo, fazer todo aquele trâmite correndo, conseguir uma tutela de urgência correndo, para conseguir um alvará na sexta para a criança poder viajar no sábado. Sabe assim, eu gosto muito de dizer que toda história tem os dois lados, né? 3, né? A verdade no meio. Mas toda história tem os dois lados. Você olha com esse olhar de, nossa, ele não vai assinar.
na nossa visão leiga aqui, né? Mas a gente não sabe a intenção desse pai que tá viajando, a gente não sabe se a gente vai ver essa criança de novo, e é por isso que tem todo esse envolvimento jurídico. Entendi. Complicado. Uma coisa que eu acho interessante você falar é sobre a questão da convivência, né? Que a guarda não altera a convivência, o direito de convivência de um genitor com criança. Então, vamos lá. Então, da criança tem as 3 questões que a gente tem que tratar. A guarda, que a gente falou, as modalidades aqui que tem. E a convivência e os alimentos. Então, da convivência. Se a guarda é compartilhada, tá? E ela precisa ter um lar referência. Essa criança precisa saber onde que ela mora, né? Então, ela vai passar mais tempo naquele lar referência. Então, vocês se separaram, o Lucas vai ficar com o lar referência, essas crianças vão ficar mais tempo ali com o Lucas. O que tem reflexo nisso? Nos alimentos. Porque se está mais tempo ali, tem mais despesa ali. Então, o outro cônjuge precisa contribuir financeiramente, tá? Esse plano de convivência, eu gosto de fazer ele muito detalhado, porque isso dá muito problema depois. Então, tudo que tiver no papel é o que vai valer, né? Então, quando você não coloca tudo que está ali, qualquer brecha é motivo para dar muita discussão. E o que está escrito é para quando os pais não entrarem no acordo, não significa que você não possa pegar a criança a cada 15 dias ou pegar num dia que não era teu. O que foi entre os pais está tudo certo. Agora, a partir do momento que tem algo que não está de acordo, vale o que está no papel. Então, o meu plano de convivência eu faço muito detalhado, que horas que pega, onde que pega, quem que entrega, todas as responsabilidades, quem que vai dar o almoço, a escola, as férias. As férias 50% para cada um. Tá, mas quando que começa? Começa com o pai, começa com a mãe? Vai ser 50-50? Ou vai ser semanas alternadas? Quem que vai pegar no primeiro dia? Quem que vai entregar no último? Tem que ser muito detalhado. Tudo isso. E quando está acordado e não é cumprido, gera multa? A gente consegue executar. Aí depende, quando você faz um acordo ou se tem uma sentença, o juiz pode já fazer essa previsão de que se não for cumprido vai ter uma aplicação de multa, ou você pode, no cumprimento de sentença ali, né, depois que está mais teórico, deixa eu falar outra forma, então. Depois que decidiu tudo, se o pai não cumpriu, se a mãe não cumpriu, você consegue mover um outro processo dentro daquele processo mesmo, que faz com que aquela pessoa se obrigue a cumprir. Ali você pode pedir para ser aplicada a multa, tá? E aí eu tenho um cuidado muito grande com essa questão da multa. O pai não está indo buscar a criança, então vai ser aplicada uma multa para ele pegar a criança? Ele vai pegar por obrigação? Ele não tem um interesse afetivo de estar com essa criança, mas ele vai por conta da multa? E aí? Então, isso eu já vi uma questão muito interessante. Você acabou de soltar aqui. Uma determinada audiência, né? Ficou acordado lá, a gente conseguiu fazer um acordo de convivência paterna, né? A criança ficou com a mãe. E uma advogada chegou... A mãe chegou a questionar, e se ele não quiser pegar? Aí a advogada do pai falou assim, o direito de convivência é seu, você pega se você quiser. Aí eu fiquei meio cabulado. Falei assim, putz, e a criança? Tipo assim, o advogado não instruiu o pai, você tem que exercer, porque é daí você... Não, o direito de convivência é seu, você pega se você quiser. O que está descrito no papel, ela não pode descumprir, mas você não tem aquela... Obrigação. Uma penalidade por não cumprir, entendeu? Inclusive, eu comecei a pesquisar muito sobre isso, que eu tinha um caso em particular, né? E eu tava vendo que parece que tinha uma decisão no Tribunal de Justiça do Estado, salvo o melhor juiz do Rio de Janeiro, em que ele falava da aplicação da multa pro pai que não pegava criança. Mas nos outros casos, pelo que eu tava vendo, a jurisprudência era unânime, não tava aceitando aplicar multa pro pai que não queria exercer o direito de convivência paterna. Eu achei, o que eu acho um absurdo, na verdade, né? O que eu sempre coloco é isso, assim, pode aplicar multa. A pessoa fala, tá, mas como que eu vou obrigar a pegar? Tem 2 lados essa história. Vamos colocar o cenário de pai e mãe, tá? Vem a cliente, a mulher fala, ele não tá pegando. Ela tem compromissos com aqueles horários que ela acreditou que o pai iria. Às vezes ela quer ficar só deitada no sofá e tá tudo certo, porque é o momento dela de descanso e tem que ser respeitado, né? Tem que ser compartilhado as obrigações, né? Isso. Mas às vezes ela tem um outro compromisso, ela assumiu uma responsabilidade e o pai não pega. E aí ela vem e fala, tá, como que a gente consegue obrigar ele a pegar? Eu sempre falo, a gente consegue judicialmente obrigar, inclusive pedir para aplicar multa. Você deixa o teu filho ir, porque o pai, senão vai pagar a multa. Não é o prazer de estar com a criança, sabe? É sempre 2 lados, é muito pesado. E o psicológico dessa criança, né? Porque, tipo assim, é uma rejeição que, querendo ou não... a criança escuta toda essa discussão, sim, né? Sim. E vem todo lado da pressão psicológica também, né? Porque aí...
muitas das mães ou dos pais também ficam assim, é porque sua mãe não sei o que, não sei o que lá, é porque seu pai não sei o que. E a criança fica, né, com aquele turbilhão de coisas na cabeça. Ela absorve mesmo se ela não ouvir a discussão. Ela absorve da tua reação, da tua falta de paciência, né, do pai, da mãe, de qualquer um. A criança vai absorver o divórcio. Sim. Por isso tem que ser lidado com muito cuidado. Há algum termo, assim, que obriga a ter um acompanhamento psicológico para a criança? Desculpa, não te entendi. Há algum termo, assim, que obriga a ter um acompanhamento psicológico para a criança, nesses casos? Então, vai depender muito. Se vocês direcionarem para um acordo, vocês podem condicionar a isso. Se for litigioso, se for cada um com seu interesse, você pode fazer esse pedido no processo, e eu tenho processos nesse sentido, de que o juiz determina um acompanhamento psicológico, mas vai durar no curso só do processo. Então, depende da via que você vai. No caso, assim, que a gente estava falando, né? O pai não quer pegar o filho. Gerou ali um trauma para a criança. A mãe pode entrar com uma ação fazendo o pedido para que o pai custeie a despesa do psicólogo para o filho? É um pouco mais amplo, porque assim, aí a gente já tá começando a falar da parte de pecúnia, de dinheiro, né? Porque vai gerar uma despesa e tudo mais. Se lá atrás, dos alimentos que foram fixados, não teve essa previsão, tá? Se teve, ele só tem que cumprir essa previsão, de pagar assistência médica, alguma coisa assim, depois a gente fala melhor. Agora, se não teve, ela vai ter que entrar com uma ação de uma revisional de alimentos para modificar, porque vai ter que ampliar esse gasto da criança. Mas tem uma saída. Tem uma saída. Se não tem um acordo? Se não tem, aí quem decide é o juiz. Eu sempre falo, talvez não é a melhor decisão, né? Porque você sabe o que você vive, ele sabe o que ele vive, sabe o que é melhor para essa criança, e vocês não conseguem chegar em comum acordo. Se vocês não conseguem, vocês delegam para uma terceira pessoa que não tem o convívio diário com vocês e que ela vai ler só papel. E é essa pessoa que vai decidir. Então, sempre o acordo é a melhor saída. Na vara de família mesmo, quando a gente estagiava, eu estagiei na conciliação primeiro, depois eu fui pro gabinete, né? A orientação era acordo no máximo, no mínimo 100% das vezes. Porque, tipo assim, se você chega com um caso desse pro juiz julgar, ele nunca vai julgar de uma maneira suficientemente boa, né, a ponto de satisfazer nenhuma das partes. Nenhuma das partes. Mas tem situações que são quase nulas, então qualquer coisa já é melhor do que o quase nulo. Mas vamos supor, por exemplo, que o juiz decida que a criança fique no seu domicílio, sendo que você queria que ela ficasse com o domicílio do pai, por exemplo. Vocês podiam ter chegado a um acordo nisso antes. Vocês não chegaram porque o pai também não queria. Aí ficou naquele lenga-lenga. O negócio ficou ruim pros dois, entendeu? Ou melhor, ficou bom pra uma parte só. Não sei, tipo assim, dependendo da decisão, entendeu? Entendi. E o pai é obrigado a pagar a pensão até quantos anos? A obrigação dele legal é até os 24, tá? As pessoas acham que é até atingir a maioridade, então vamos lá. Dos 18 aos 24, se o filho tiver... Aí tem requisitos, né? Se o filho tiver uma dependência econômica e tiver cursando, pode ser cursinho preparatório, pode ser técnico, pode ser faculdade. Então, se tiver as duas em conjunto, dependência econômica e curso, até os 24 é obrigação. E aí, vamos fazer uma observação aqui, que... A obrigação não acaba aos 18 ou aos 24 automático. Chegou, parou, parei. Ele tem que pedir para ser exonerado do pagamento, da obrigação de pagamento. Senão ele continua devedor, tá? Então, pode ser que ele seja surpreendido. Já completou 18, vou parar aqui de pagar a pensão. De repente, ele é surpreendido lá. Uma execução sob o rito de prisão. Tá sendo preso, não sabe nem por quê, tá? Então, não interrompe de imediato, automático. E pra quem paga bem falhado e a pessoa nunca entrou na justiça, pode dar a parte do passado ainda dá problema? Pode cobrar. Primeiro que para menor de idade não prescreve, né? Então, ele pode atingir a maioridade e cobrar tudo que ele ficou devendo aí para trás. Então, a prescrição é de 5 anos quando você quer cobrar algo assim de valor. Só que para menor não prescreve. Então, quando ele chegar aos 18, ele pode ver o retroativo desses 18 anos ali, o que o pai não pagou, ainda que intercalado, e pode executar. Meu Deus. Nossa Senhora. Sim. E no caso, se a... E lembrando que alimentos é a única prisão civil que tem, né? Então, se não pagou, pode ser pelo rito de prisão. Sim. E se, por exemplo, a mãe não quer entrar na justiça, mas o filho já fez 18? Não, independente da mãe, porque a partir dos 18, ele que é o titular da ação dele. Ele não tem que estar representado. Entendi.
Que bom. Ué. Você Né? mete o ferro no pai, se você quiser, entendeu? Isso aí não tem dó nem piedade. Graças a Deus eu não tenho o que falar do meu, mas existem muitos que me Não, Nossa é. senhora. Às Existem vezes. pais e mães. O que o Ambos pai é bem relatos. obrigado a pagar além da alimentação? Tá, então vamos lá. Aí tá lá no divórcio, a gente viu sobre a guarda, sobre a convivência, e aí o último quesito, os alimentos. Tem um mito de que é 30% dos rendimentos do pai. Não é, tá? Não tem previsão legal a respeito disso, tá bom? Então, como que a gente calcula os alimentos? Você vai pegar todas as despesas desse filho e vai relacionar. Saúde, educação, moradia. Ah, moradia, Gisele? Sim, moradia. Essa mãe mora de aluguel, quanto que ela paga de aluguel? Tem a proporção do filho, o filho mora com ela, a obrigação é dos pais, né? Ah, tem energia elétrica lá, tem condomínio, tem tudo. Moradia, então tudo que envolve moradia. Lazer, vestimenta. Então, a gente tem que atender a 3 requisitos. A necessidade, a possibilidade e a proporcionalidade. Então, vamos lá. Essa aqui é a necessidade do filho. Então, tudo que tem de despesa vai relacionar. Chegou aqui num valor, tá? Chegou aqui, dá 2.000 as despesas dessa criança. Esses pais trabalham, tá? E vamos ver como que é a condição financeira dele. Esse pai trabalha e essa mãe trabalha. Então, é de uma forma igualitária, tá? Então, é 50% para cada um dessas despesas, tá? Ah, não, essa mãe está desempregada. Então, ela não vai se eximir da obrigação. Ela vai ter uma proporção menor. Então, aí você pega aquele valor total e proporciona de acordo com o rendimento dos pais, tá? Isso aqui são as despesas ordinárias. É que a gente sabe que que essa criança vai ter todos os meses. Então, a gente pega lá a mensalidade escolar e tudo mais, isso aqui. Só que a gente tem que fazer a previsão também das despesas extraordinárias, que é aquela que a gente não tem como prever. Essa criança sofreu um acidente e agora tem várias despesas aqui que não estava prevista. Então, quando você for fazer, né, o advogado vai fazer alguma coisa nesse sentido, ele coloca as despesas ordinárias divididas na proporção da obrigação e ele coloca eventuais despesas extraordinárias, 50% para cada um. Ou 40, né, 60, como for. Mas aí são aquelas que a gente não tem como prever e que o outro pai também tem obrigação de pagar. É assim que é calculado os alimentos, tá? Nossa senhora. Eu achei que era só uma porcentagem. Tem tanto porcentagem de tanto. Não, Ah, é uma também acho, matemática mesmo. É uma matemática, é calcular tudo. Realmente é tudo descrito. Isso. E aí, assim, ó, o que eu acho muito interessante da ação de alimentos é que isso aqui foi fixado hoje. Só que essa criança cresce, essa criança muda as condições dela, as necessidades, a despesa, ou esse pai fica desempregado, ou essa mãe ganhou na loteria e está muito rica, cabe uma revisional. Quando é que cabe a revisional? Quando esse cenário aqui modificou. Eu não posso entrar para rever esses valores se a situação ainda é a mesma. Precisa ter uma modificação de cenário. Então, ou essa criança passou a ter mais necessidade ou menos necessidade para majorar ou para reduzir os alimentos, ou esse pai ou essa mãe teve alteração no teu rendimento, a gente consegue fazer uma revisional. Ó, juiz, agora esse pai tem mais condições, agora essa mãe estava desempregada e agora ela está empregada, a gente pode mexer aqui na proporcionalidade. Então, os alimentos é uma das poucas ações que a gente consegue modificar depois. Que bacana. A gente tá toda assim, Bom saber. né? Refletindo. A partir de quanto tempo de relacionamento é considerado uma união estável para ser necessário uma separação? Não tem um tempo, tá? A união estável, então vou falar de união estável. A união estável, ela pode ser formalizada ou não formalizada. A formalizada, vocês decidem que vocês querem ter uma união estável, vocês vão lá no cartório e vocês registram essa união estável, fazem uma escritura pública dessa união estável. Vocês podem fazer até um pacto antes para saber qual é o regime que vocês querem para isso, senão vai ser automaticamente parcial de bens. Não fez, não formalizou, não significa que ela não está acontecendo. Então, o que vai configurar a união estável? Essa relação é pública? As pessoas veem vocês como um casal? Ela é pública? Ela é contínua? Tem um tempo, vocês estão há tempo juntos, assim? Não tem tempo, um mês, um ano, se tem uma frequência de vocês estarem juntos, tá? Tem um intuito de constituir família, você apresenta ele como o seu companheiro, o seu esposo, ainda que não tenha nenhum documento,
vocês estão em uma união estável. Se vocês estão numa união estável, vocês têm obrigações legais em relação a isso. Se vocês deixarem de ter uma união estável, se vocês forem... a gente vai morar junto aqui 6 meses, né? Ficou junto, começou a constituir, fazer esse cenário de familiar mesmo. Ai, não deu certo, vou voltar para casa da minha mãe. Querido, mas a gente comprou um apartamento aqui junto, a gente vai ter que partilhar, porque isso aqui era uma união estável. Inclusive, a dica que eu dou é, se você quer formar uma união estável, casa logo de uma vez. Facilita o nosso trabalho, né, doutor? Pelo amor de Deus. Por quê? Qual que é a diferença? Porque aí depois tem que reconhecer, vamos lá, tá lá na união estável não formalizada, tá? Aí agora quer dissolver essa união, tá? Não, a gente não vai ficar mais junto, a gente vai dissolver. O que você tem que fazer se for litigioso, tá? Sempre se for litigioso, porque no acordo tudo se resolve. É um contra o outro, tá? É briga. Litígio é briga. Você tem que entrar com uma ação de reconhecimento de união estável e dissolução e partilha de bens. Então, você tem que comprovar que você estava, desde provar a data que começou até a data que deixou de ser um casal. Então, você vai ter que trazer fotos, uma testemunha que sabe que vocês se identificavam como casal, quando tem filho fica mais evidente, né? Mas, então, é esse o caminho. Se já é formalizada ou se já é casado, a gente já vai ou para o divórcio ou para a dissolução. Sim. Diferente de você ter que entrar com reconhecimento. E aí entra aquela questão, né, da partilha patrimonial, que, por exemplo, dependendo da data, como igual a doutora te explicou, a comunhão ela é parcial de bens automaticamente, dependendo da data que você entra determinados bens na partilha e não entra, entendeu? Então vamos supor, por exemplo, você fala pra mim que começou dia 2 de abril, por exemplo, eu falo que começou dia 3. Se eu comprei um carro no dia 2 e o juiz reconhece que tá no dia 2, entra para partilha. Tem direito. Tem direito à partilha, entendeu? Então, e tipo aí, assim, essa é a principal discussão. Essa é a maior discussão. Essa é a principal discussão. Não, aqui a gente era só namorado. Não, aqui a gente já era união estável. Não, exatamente. Porque aí cada um... onde que vem a briga, a caralhada toda. Defendendo seu patrimônio. Exatamente. E aí entra até heranças. Depende. Depende. É porque se não tiver formalizada essa união estável, o regime automático é o parcial de bens. E o parcial de bens é tudo que vocês constituíram a partir do momento que vocês começaram a estar em união estável. E isso não entra herança, doação ou patrimônio que tinha antes dessa relação. Tá? Então, o parcial de bens, ele sempre vai dividir o que vocês constituíram juntos dali pra frente. E presume, né? Isso. Presume que todo patrimônio que foi adquirido a partir do momento em que surgiu aquela união estável, ele presume que foi adquirido junto, com esforço proporcional. Você pode ter ajudado com R$1 e a outra pessoa com 100. Vai partilhar igual. Exatamente. Ai, mas ela não me ajudou em nada, não tem problema, querido. Nossa, eu vi fofocas então uma vez no gabinete, a gente assistindo uma audiência. Você vai sair daqui preso hoje. Não, mas é que eu não posso falar os nomes, né? Mas as fofocas, tipo assim, uma vez numa audiência. Na verdade, os casos. Na verdade, já sabe por que o Lucas foi pra essa. Nessa verdade, aí eu não tava como estagiário no tribunal. Eu tava fazendo estágio obrigatório da faculdade. Eles mandam vocês assistir a audiência, né? Menino, que babado. Chegamos lá, né, pra assistir a audiência. Fomos fazer essa reconhecimento de dissolução de união estável, né? Porque aí tinha que fazer a divisão da casa. Porque ela nunca me ajudou com nada. Ela não deu nem um saco de cimento. A juíza virou assim pra ele: deixa eu falar. E quem cuidou dos teus filhos quando você tava fora? E quem limpou a casa pra você chegar bem depois do serviço? E quem não sei o que fez teu jantar pra você chegar aqui descansado? Ela não te ajudou com nada mesmo? Rapaz, você vê um homem murchando e fazendo até assim, ó. Nossa, eu lembro direitinho. Eu até arrepio. Eu acho que isso é muito interessante quando tem a vara especializada, né? Porque tem fóruns que não tem, tá? Uma vara só de família. Às vezes é uma vara única para todas as demandas e às vezes não tem essa sensibilidade. Tá falando de união estável, lembrei de uma situação. Uma vez estava no escritório e a secretária chegou e falou assim: Gisele, tem um homem lá fora e ele precisava ser atendido da área de família, mas ele quer saber o número da sua OAB. Pra quem não sabe, o número da OAB às vezes tem uma bobagem que mede uma experiência, o que não é uma verdade, né? Ele quer saber o seu número da sua OAB pra ver se você pode atendê-lo. Tá bom. Aí passei lá, aí ele perguntou do outro colega que tava comigo e ele concordou em ser atendido por mim. E ele te avaliou antes. Eu já ia falar: meu querido, vai no outro, então. Mas aí me causa uma curiosidade, né? Que a gente quer saber. Eu acho que eu já ia ficar mais brava do que... Não, porque essa pessoa é bem peculiar. A gente quer saber o que ela tem pra trazer, né? E ele sentou lá e ele falou assim:
que ele queria saber se ele estava em união estável ou não. Que ele tinha muita preocupação em não estar em união estável. E a história dele era a seguinte. Vou falar, não foi bem uma consulta, né? Foi uma pergunta que ele foi fazer, então eu posso falar. Ele foi lá. Os pais dele eram separados, tá? Não chegaram a casar. Então, ele tinha os pais dele registrados. Ele não queria deixar nada para ninguém. Ele era um profissional concursado e ele juntou muito dinheiro no curso da vida dele inteiro. E ele não queria deixar para ninguém. E ele estava namorando. E ele não queria que ficasse nada para essa namorada. Então, ele Ainda não bem que queria... ele gostava bastante dela. Ele não Meu queria que Deus. configurasse união estável. E aí eu tava falando pra ele o que configurava, né? Que era se identificar. Vocês se identificam como companheiro? Não. A gente se identifica como namorado. Ele abriu o celular dele e ele mostrou pra mim que todos os dias ele perguntava assim pra ela: o que eu sou teu? Aí ela falava: namorado. Aí... Ele fazia isso todos os dias. Ai, eu não acredito. Pra deixar registrado. E ela não entendia aquilo, porque ela achava que era um ato de afeto, de, olha, tá me reconhecendo como namorado. E todos os dias ele mandava, tá, o que eu sou teu? E ele me mostrou de Pra meses. você que recebe essa mensagem todos os dias e acha que o crush te ama, ele só quer uma prova que vocês não estão em união estável. Fiquem atentas. Exato. E ele mostrou que aquilo vinha acontecendo há meses, assim. Ele não deixa colocar foto dela em casa, assim, ó. Era muito surreal, assim. Foi uma das questões mais... pra não dividir. E aí eu perguntando, né, porque pra ele ter tanto cuidado, assim, o patrimônio dele tem que ser bem mais elevado que o dela. 300 cabelos de dar E gado. ele começou a falar dela. Não, ela tem um apartamento dela, ela é empresária e tudo. Mas, querido... Você não tá querendo deixar bem, Soraya? Vai sair do prejuízo. Esse caso foi bem interessante. Ô, Gisele, o que entra, assim, o Lucas falando do caso lá, como falou que a mulher não ajudou em nada, tal. Abuso emocional. O que inclui nisso? Tá, a gente vai entrar numa outra esfera que é a de violência doméstica mesmo, que às vezes as pessoas não sabem que é, tá? Eu tenho um papel lá, um questionário no escritório, que às vezes eu deixo a pessoa, eu falo assim, olha isso aqui pra mim e assinala o que você acha que você passa na tua casa. Porque as pessoas acham, quando eu falo isso é violência doméstica, a pessoa acha que violência doméstica é só agressão física. Ou a verbal, né? Não é. A violência doméstica, ela é física, ela é verbal, ela é patrimonial. A partir do momento que a pessoa... Eu tenho um caso que o marido ganhava 30 mil e a mulher 3 mil e ele dividia as contas da casa por igual com ela. Ela vivia sem dinheiro, tá? Então, isso é violência patrimonial, tá? Você deixar a pessoa sem condições de ter lazer, de ter dinheiro, isso é uma violência patrimonial. Então, você tá passando por uma violência doméstica e não sabe. E ele fazia isso pra realçar a dependência, né? Isso. E aí, tudo mais, assim, ó, tem essa questão patrimonial, tem a questão de desmotivar aquela pessoa emocionalmente, no sentido de não elogiar, de reduzir aquela pessoa mesmo. Boicotar. E tudo isso é violência. As pessoas pensam muito na física e na verbal, mas tem uma série de questões. Então, é, sim, uma violência doméstica. E, tipo assim, às vezes a mulher não identifica isso, né? É porque ela não sabe que é. Às vezes é falta de conhecimento mesmo, né? E o homem também, às vezes, faz por machismo e acha que tá tudo bem, tá tudo certo e assim... E segue a vida. Segue Porque, a vida. assim, o que a gente entende por violência doméstica, falando como leigo, né? É o que é passado na televisão. Então, tipo assim, geralmente é um caso É que... a mulher do olho roxo, É a né? mulher do olho roxo, ou a mulher que já foi morta e vira um feminicídio, né? Isso. Então, é uma questão de que já há um agravante. Mas a violência doméstica, ela começa em sinais. Então, por exemplo, se ele... Uma bobagem, que ela escolhe a roupa que você vai vestir, por exemplo. Não quero que você vista. Isso aí já é uma violência moral, né, doutora? Isso. Eu sou uma negação também com direito penal. Mas eu lembro mais ou menos assim que eu estudei dentro da faculdade. Isso mesmo. É isso mesmo. Isso é uma violência moral. Se ele escolhe sua roupa, se ele escolhe, por exemplo, que lugar você pode ou não pode... Com quem você pode conversar Com quem você ou pode não. conversar ou E a não. gente trazendo pra realidade, isso acontece diariamente nos convívios Sim. mais próximos. Pessoas, com essa saia você não sai, com esse batom fica vulgar, com esse decote eu não vou sair com você. Já que a gente tá junto com essa amiga, você não vai sair, E olha porque ela tá solteira e você não está. Exato. E judicialmente, isso daí pode gerar o quê?
No divórcio, isso só vai... A mulher, na maioria das vezes, ela só reconhece isso depois que ela tá passando pelo processo de divórcio. Antes, não. Antes, ela vê aquilo como uma realidade dela, do dia a dia dela. Pode gerar uma indenização? Pode. Se ela pode pedir uma medida protetiva se ela se sentir Coagida. ameaçada, coagida, ela pode. A medida protetiva, vamos falar aqui pra gente ser bem realista, assim, ó. A medida protetiva, você vai dizer o que você tem medo, o que aquela pessoa te causa e vai ser determinado um período para aquela pessoa não se aproximar de você. É muito difícil. Você tem que acreditar no judiciário, porque é o que ele pode te oferecer, mas por outro lado, você não tem uma pessoa te vigiando, te protegendo 24 horas. Você não tá andando com segurança. Então, assim, vai inibir aquela pessoa de se aproximar? Vai, com certeza vai, porque ela vai ter uma penalidade em relação àquilo, né? Se ela se aproximar, ela pode ser presa e tudo mais. Sim, você tem que acreditar no judiciário, você não pode ser desmotivado por achar que só porque não vai ter uma proteção física, né, você não vai recorrer a isso, porque é o que vai te proteger, é o que o judiciário pode te oferecer, mas é, sim, muito delicado, né? Sim. E uma coisa que é muito interessante é a dependência emocional. Porque, geralmente, a mulher que é vítima de violência doméstica, ela tem tanta dependência emocional do violentador que, mesmo com a medida protetiva, ela... Sabe que eu associo muito a relação afetiva ao uso de droga? Muito. Você vai, usa, você tem um momento de felicidade e o resto do teu dia de dependência. É a mesma coisa do emocional. Então, ele te dá um sorriso, ele te dá um elogio, você ganha o teu dia e você passa o resto do teu dia naquela dependência daquela pessoa que não te trata bem. Então, é difícil. Você precisa de um acompanhamento, você precisa de ajuda. Você precisa de uma ajuda especializada para poder sair desses relacionamentos. Não é fácil, não julga, porque não é fácil. Não é complicado Como mesmo. provar esses danos psicológicos, assim? Vai ser por acompanhamento psicológico mesmo. Vai ser o laudo do Psicólogo, psicólogo. psiquiatra, se tiver. Mas você não precisa provar para você pedir uma medida protetiva. Qualquer fragilidade que você tem em relação a essa pessoa, você pode pedir. Tá? Um medo, um temor, alguma coisa assim, você pode. Inclusive, eu tenho medida protetiva, não sei como está a visão daqui de Minas, talvez o Lucas possa me ajudar nisso, mas lá a gente consegue pedir extensivo ao filho. Tem. Sério? Em alguns casos a gente consegue, sim. Se a gente trazer a agressão, Demonstrar a agressão, tem essa ameaça com a criança, porque geralmente, em alguns casos de violência doméstica, essa violência ela se estende às crianças, né? Aí a gente consegue uma medida protetiva e a gente também consegue o afastamento do direito de convivência paterna enquanto estiver vigorando essa medida. Visita assistida, se esse Visita pai é agressivo, se causou exatamente. algum tipo de temor. E aí tem que ter um equilíbrio bem grande, porque eu já tive situações também de simulação dessa situação. Nossa, Simulação de agressão? Demais. Pra poder afastar o pai do filho. Tem de tudo. Tem que ter sempre muita sensibilidade para tratar de tudo, né? Você não pode duvidar que aquilo acontece, mas você também tem que olhar essa situação como um todo. Não tem como você olhar só para o seu cliente. Você tem que olhar para um ciclo familiar. Se você não está olhando assim, você está advogando errado. Uma questão é muito complexa quando a gente vai falar de direito de família, porque é igual eu falei anteriormente. Às vezes, a resposta não está no direito. Não está na justiça. Só que não tem outra saída que não seja o direito e a justiça. E isso não soluciona o problema que está acontecendo dentro daquela casa. Exato. Entendeu? Não soluciona o problema daquela família. Então, aí, às vezes, vai precisar de, sei lá, de um apoio do poder público através de uma assistência social. De um acompanhamento. Ou então uma assistência, às vezes até mesmo religiosa, né? O pessoal da igreja ir lá, dar aquele auxílio, prestar aquele auxílio emocional, espiritual para aquela família. Mas tem muita coisa que varia muito. A gente já pegou um caso, sabe, de uma vez, um caso muito interessante que bateu na audiência de conciliação. Era uma questão referente ao direito de domicílio, né? Com quem que a criança ia ficar desse lar afetivo. Sabe quem que estava fazendo o jogo? A criança. Não era uma criança, era um adolescente. Porque os pais não conversam, ela faz o jogo dela. Não. Ela falou assim, ó, que se eu ficar com a minha mãe, o meu pai vai pagar tanto de alimentos, porque ele tem mais condição. Se eu ficar com meu pai, minha mãe vai pagar tanto de alimentos, que a condição dela é essa. Então, ela ficava fazendo esse jogo, entendeu? De quem ia ficar... Por exemplo, se eu era um adolescente já devia ter seus 14, 15 anos. Ah, meu pai deixa eu ter o controle do dinheiro que minha mãe me manda. Minha mãe já não me deixa. Então, ele fazia esse jogo. Ele fazia esse jogo, né? Mas como que vocês perceberam que era a criança que tava jogando? Porque ela falou no meio da audiência. Não era uma criança, já era um adolescente, mas ela falou no meio da audiência. Não, esse aqui faz tanto, esse aqui faz tanto, tal. Tem cada coisa que você fica boquiaberto na situação. Meu
gente? Não é fácil. Não é fácil. E no caso, assim, quando vocês percebem que, por exemplo, assim, a cliente é sua, mas você percebe que ela tá, assim, mentindo só para ter o benefício. Você tenta... Tem que conversar, tá? Tem que explicar de uma forma que você não pode duvidar do que ela tá te trazendo. Até Sim. porque é uma dedução tua, não é uma certeza. E tipo assim, dá um toque, uma orientação, falou assim, isso pode te Eu parto do prejudicar e tal. princípio que a partir que a pessoa me procura, a gente tem uma relação de confiança e que ela não vai mentir pra mim. Então, eu tenho que ter essa liberdade de perguntar e de direcionar. A gente não pode Você tá duvidar. advogado criminalista, ô Facano. Fala a verdade, eu sei que isso aí é mentira. Ele não escorregou 17 vezes na faca, não, Bacana. Vai, me conta a verdade. Tá? Exceto advogado criminalista, aí tem que ter uma pegadinha ali assim, mas de resto a gente sempre parte do pressuposto de que a gente tá falando a da boa verdade. fé. Eu, por exemplo, não sei se adota essa prática no escritório. Quando eu vou atender um cliente, eu faço uma ficha de atendimento, os dados dele tudo. O que ele narrou eu digito e faço ele assinar. Porque Você faz? eu faço, porque Não eu faço. Não, é porque você chega, por que você não falou isso? Mas tá aqui, ó, você não me falou isso aí. Por que agora você tá falando pra mim que é mentira que você me falou, sendo que você diz na hora na reunião de atendimento que era verdade? Aqui Você vai em Minas- digitando tudo? Digitando tudo. Eu não faço isso, tá, Lucas? Mas muitas vezes eu encaminho a peça pro cliente antes de eu peticionar. Nas principais, né? Na petição inicial e na contestação. Não, eu o também- resto é mais andamento, Eu né? também mando. Eu também mando porque eu também sempre prefiro resguardar, mas Não eu é prefiro... nem de avaliação do trabalho, Isso. é de concordância, pelo menos na narrativa dos fatos, sabe? Sim, eu também mando, mas eu prefiro também ter esse resguardo comigo. Se o cliente ele eventualmente alegar, depois querendo entrar com ação de indenização, que o serviço não foi feito, não, aqui, ó, que você me disse, eu coloquei, tá lá, entendeu? Não tem nada a ver, isso aí não... Você não chegou no meu escritório não falando isso, não. É É mais resguardo. pra se resguardar mesmo. Exato, né? mas mantém isso aí arquivado lá nos meus arquivos digitais, né? Que eu não tenho arquivo físico mais. Aí você já tá entregando pros seus clientes aqui. Gente, é isso aí que separa o jovem, né? Porque o meu físico, eu adoro escrever um marca-texto, um papel. Menina! Minha mãe me Adoro! deu, quando eu abri o escritório, minha mãe me deu uma impressora a tinta da HP. Eu perdi a impressora porque entupi o cartucho, porque eu não usava. Depois que teve essas plataformas de assinatura digital, eu não imprimo mais um documento. Eu falo que a minha cota no escritório de despesa é da impressora. Porque eu não sou muito do ar-condicionado, sabe? Eles ficam no ar-condicionado o tempo todo. Eu falo, a minha cota é a impressora, porque eu sou muito do papel. Nossa, muito, eu detesto. Muito de dobrar aqui, de marcar, de tudo. Não, assim, sempre quando eu tô escrevendo alguma coisa, eu tô aqui com um pedacinho de papel, mas pra imprimir, esquece. Não tem nenhum documento físico lá no meu escritório, é tudo digitalizado. Fica lá na pastinha, aí eu faço as divisões direitinho dos arquivos dos clientes, né? Mas é tudo digitalizado. Inclusive eu já pego, digitalizo e já devolvo pro cliente. Falo assim, toma de volta aqui, só confiro lá se tá digitalizado. Toma de volta, eu não pego mais nada, não. Tem até pavor de papel na minha mesa, Jesus. Os processos, hoje em dia, eles são... Aqui já tá 100% eletrônico? Sim, há uma ou outra com marca só mais do interior assim que tá físico, mas o resto tá tudo eletrônico. Tá, é tudo eletrônico. Então, isso permite o acesso do cliente ao processo, coisa que não tinha antes. O andamento, ele é mais rápido, né? Você consegue peticionar, não precisa ir ao fórum e tudo mais. Mas foi uma migração. Não é há muito tempo que é assim. Antes era físico, até pouco tempo atrás, que você tinha que ir no fórum, buscar o processo, analisar e tal. E outras pessoas conseguem ter acesso também, né, do que tá acontecendo? Depende. Da área de família, não, porque é tudo segredo de justiça. Então, não consegue. O meu cliente consegue se eu passar a chave de acesso para ele. Ah, tá. E aí, ele consegue acompanhar. Mas tem algumas áreas que sim. Sim, aham. Inclusive criminal, dependendo do crime. Consumidor, tributário, etc. Tudo que... o processo ele vai ser segredo de justiça quando a informação que está ali é muito sensível, né? Então, por exemplo, como na área Tem de menores família, envolvidos. se tem menor envolvido, você está falando do estado civil da pessoa, de uma questão muito sensível ali, aí eles preferem manter... Aí a lei, né, determina, é tudo segredo de justiça, né? Vamos para as perguntinhas? Vamos. Tem perguntas aí ainda? Temos muitas perguntinhas. Gente, a gente colocou a caixinha no Instagram, então pra você que não lembrou de colocar dessa vez, fica atento no Instagram que a gente vai sempre colocando quem que é o Nossa, convidado, mas qual que é o assunto que a gente vai falar. Pera aí. E pra gente trazer as dúvidas de vocês. E outra coisa também, quem tiver dúvidas pode estar enviando que a doutora vai estar respondendo. Será depois. que eu vou? Tire suas dúvidas que ela vai fazer uma consulta. Não pode fazer. Vamos lá. Vamos lá. Qual a melhor forma... Você queria começar? Pode falar. Então, tá bom. Qual a melhor forma de resguardar o patrimônio já no namoro? No namoro não vai
vai partilhar, né? Então tem que ter o cuidado de saber quando isso vai se transformar numa união estável. Essa a gente tinha que ter deixado a pessoa ali, né? A namorada lendo. Meu Deus! Enquanto tá Sorte sua que a gente tirou quem manda. Tá, então vamos lá. No namoro, se for de fato um namoro, não tem que ter preocupação com o patrimônio, senão vai ficar como o meu cliente lá. Oi, tudo bem? O que eu sou teu? Tua namorada. Não precisa. Agora, a partir do momento que começar a morar juntos, que essa relação for com o intuito de constituir uma família. E outra, não é só o fato de morar junto, tá? Tem namorados que moram juntos unicamente pra dividir despesa. Dá pra fazer um contrato de namoro, tá? Talvez aqui seja uma boa resposta. Dá pra fazer um contrato de namoro, reconhecendo às vezes que até morando junto, aquela relação não tem o intuito de constituir família, vocês não se veem como um casal e aquilo é de fato um namoro. Dá pra colocar, Isso que tá? é medo, hein? Mas tem muito, já fiz contrato de namoro. A partir de quando o pai tem que pagar a pensão alimentícia? A partir do momento que, se não forem casados, a partir do momento que essa criança nasce, né? E aí, ou se ele... Eu sempre aconselho pra formalizar isso, tá? E o pai tá pagando, eu não vou entrar com a ação porque o pai tá pagando. Uma hora ele vai deixar de pagar e você vai ficar sem esse suporte, tá? Então, se não forem casados desde quando essa criança nasce, pode ser um acordo, né, assina, leva no juiz para o juiz homologar, ou se for pós-divórcio, na separação já tem que pedir para fixar os alimentos. Então é bom formalizar tudo, né? Em alguns casos tem até na concepção, né? Isso, gravídicos, gravídicos, até durante a gravidez mesmo já pode pedir alimentos. Já tá tendo despesa, né? Já tá pagando pré-natal, já tá pagando medicamento, já tá fazendo enxoval. É engraçado quando você tem os gravídicos que tem investigação de paternidade. E aí o pai fica puto, né? Não, mas que sei, isso é meu, que não sei o que. Aí quando a criança nasce, a araca do pai, o xerox, aí você fala assim, você quer gastar o dinheiro com DNA mesmo ou a gente pode prosseguir? Mas pode acontecer de pedir quando pede essa ajuda já durante a gestação. Não é ajuda. Não, desculpa. Não. Perdão. Mas pode fazer... Esses alimentos, a fixação dos alimentos, a pensão, pode falar. Pode fazer. Porque eu não gosto do termo ajuda, porque parece sempre que você tá... Favor. O pai tá te ajudando. Não, é uma obrigação dos dois. É só por isso. Mas aí é necessário, por exemplo, se não é um casal casado, na verdade existe filhos até no casal casado, não sei. Se a pessoa tem dúvida, eu posso pedir um teste de DNA durante a gravidez? Pode. E se a mulher se recusar? Porque, querendo ou não, é invasivo, né? Ela se recusar? Ela tá pedindo os alimentos e ela vai se recusar a pagar? O juiz pode também se recusar a fixar. Não, no caso, ela tá falando do homem. Não, dela, né? Porque dela ela que vai fazer ela o que exame. faz o teste. Aí vai depender de um entendimento do juiz, porque ele pode ver uma resistência dela ali, aí ele vai ver se tem uma má fé, se não tem, o que ela trouxe de provas em relação a isso, é uma pessoa que saiu e ela não tem nada ali de consistência, né? Porque senão eu vou falar que eu tenho um filho, tô grávida do homem mais rico aí e vou pedir pensão. Então tem que ter tô grávida mínimo... do Cristiano Ronaldo, certeza! Tá quase nascendo. Tá quase nascendo já. Tem que ter um pouco ali, né? Pelo menos um mínimo de indício de que é o pai. Em alguns casos, se a gravidez for de risco mesmo e não puder fazer essa coleta desse DNA, aí deixa só pro nascimento da criança. E se aí a gravidez for de risco? Pagou a pensão e não é? Devolve? Não devolve. Não? Devolve. Pode pedir retroativo se ele não pagou, né? Tipo, tem a fixação ali, já fixou, ele não pagou, você pode pedir o que ele não pagou, mas se ele pagou, não devolve, porque é em benefício da criança, é do menor. É sempre o olhar pro menor. Entendi. Tá? Como faz, a gente já falou, né? Que aí não tá pagando, não paga. Só que você tem que ter um título. Não é só, se for só o verbal, você não consegue cobrar. Você tem que ter um título, ou uma sentença ali, você tem que ter... Um acordo. O acordo tem que ser homologado. Né? Muita gente... Se nunca teve nenhum acordo... Você não consegue cobrar. Você não consegue cobrar. Ou então foi só de boca, por exemplo. A gente tem um menino lá, você falou assim, você vai pagar R$300 por mês, eu pago, eu parei de pagar. Com esse verbal, mesmo que você tenha conversa de WhatsApp, comprovante, recibos, caramba, você não consegue executar depois os valores. Tem que ter um título executivo. O que vai te ajudar se a pessoa vem pagando com frequência? Você vai conseguir comprovar que ela já tem essa possibilidade de pagamento, mas você vai ter que entrar com ação para isso. Entendi. Como calcular o valor da pensão? Acho que a gente já comentou, que né? É aquela tabelinha que a gente faz. Assiste um pouquinho pra trás, gente. Próximo, Gustavo. Quanto tempo um pai pode atrasar o pagamento da pensão? Nem um dia, né? Poder não pode nem um dia.
Agora, o quando já te dá direito de executar, ele não pagou, você pode executar. Mas você vai mover um processo para isso. Então, às vezes, a pessoa espera ali virar o mês, ou ter 3 para ter um rito de prisão, né? 3 já é prisão? Aham. Nossa, que legal. Não tem condições financeiras para contratar o advogado. Há divórcio gratuito? Ótimo. Então, vamos lá. Tem 2 esferas que você pode pedir o divórcio. No extrajudicial, que é nesses cartórios, tá? Você consegue. Lá não pode ter menor envolvido. Então, você consegue fazer no extrajudicial. Se não tiver menor envolvido, se tiver, você tem que fazer no judicial, porque o Ministério Público vai olhar pelos interesses dessa criança. Então, obrigatoriamente, tem que ser judicial. A falta de condições econômicas para fazer o divórcio... É bem interessante falar sobre isso, porque não é só o advogado particular que você tem o acesso, tá? Se for a questão do advogado ali também, e das despesas, eu acredito também, né? Você consegue acessar a Defensoria Pública e eu não sei se aqui tem o dativo. Tem? Tem, mas na área de família, a gente tem pouco costume de nomear dativo, porque a Defensoria Pública aqui em Alfenas, na parte civil, ela é só de família. Tá. É que lá, Santa Catarina foi o último estado a ter defensoria pública. Então, é há pouco tempo que a gente tem defensoria pública e não dá conta de atender as demandas do estado. Então, a defensoria dativa funciona. Aqui a gente também, como a gente tem um núcleo de prática jurídica da Unifenas, então, ou se nomeia a Defensoria Pública ou nomeia o núcleo de prática, entendeu? Tá. Aí divide entre os dois. Mas se os dois estiverem muito abarrotados, aí cogita-se nomear o dativo. Tá, Mas em então via de regra, não. é importante que fique bem claro que você não vai deixar de divorciar por não ter condições, tá? Então, você tem vários acessos para uma assistência judicial, você consegue acessar as faculdades, a defensoria pública, e aí o advogado também, conforme for o acordo, mas sempre tem. E aí o advogado vai conseguir te orientar sobre as taxas e tudo, porque sempre tem uma isenção. Se for judicial, você consegue pedir a justiça gratuita, tem sempre uma forma de resolver o teu problema. Gustavo? Sou separada, posso viajar com meu filho sem autorização Aí do a pai? gente falou também que vai depender da modalidade da guarda, né? Da autorização. Se ainda assim tiver necessidade da assinatura do pai e ele não assinar, tem que entrar judicialmente. Daí sempre cuidar. Se tiver uma viagem planejada, já vê isso antes, já pede essa autorização antes, porque pode dar problema aí em cima da hora. Nossa, Meu Deus. eu já vi problemas em cima da hora acontecer, né? Na vara. A guarda compartilhada existe que a criança more com ambos os pais e como fazer com a escola? Tá, então vamos botar lá que a gente tinha falado que a modalidade da guarda é a administração da vida dos filhos, né? Então tem que ver quando for exercer o direito de convivência, quem que vai estar com essa criança, para esse pai ou essa mãe levar à escola, mas sempre lembrando que a guarda compartilhada é a administração, né? Não é a alternância. Que é pressão psicológica no casamento. casamento. Nós também falamos ali, que entramos um pouco na esfera da violência doméstica, né? Também ficou bem claro, acho que esse está respondido também. É possível processar alguém por danos emocionais? Se a gente entrar nessa esfera ali da violência doméstica, isso pode te gerar uma indenização, né? Não é certo de que você vai conseguir, porque vai depender do que você vai trazer isso, mas tem pessoas que não conseguiram fazer nada de uma vida inteira de casamento por viver nesse abalo emocional, né? Então, ela teve um prejuízo, né? Então, e tudo isso é válido. Doutora Gisele, posso dar entrada no divórcio sozinha? Pode dar entrada no divórcio sozinha, e uma das questões que alterou, que hoje é a visão majoritária, é que o juiz consegue já te dar uma liminar do divórcio. Antes não, antes tinha que ouvir outra parte e tudo mais. Hoje, se você entrou com a ação e pediu o divórcio, automaticamente o juiz vai dar esse divórcio sem ouvir a outra parte, tá? Ninguém é obrigado a estar casado com quem não queira. Inclusive, o divórcio ele pode ser concedido mesmo que o teu cônjuge não queira te dar o divórcio. Então, vamos supor, Não vai ficar mais esperando, igual em filme, que fica 3 anos não. e Você vai atrás. entra com uma tutela de evidência ali, tchau, já era. Que legal. E pra você que está querendo separar, a gente não tem mais desculpa. Não precisa nem do advogado, que ela já explicou como. E é só entrar com o processo. Sou obrigada a deixar meu filho viajar com o pai? Depende. Depende o que tem, que momento que tá essa situação, tá? Às vezes tá num processo de divórcio, já tá num processo de divórcio, já encerrou esse processo de divórcio, olha a diferença que tem. Se tá num processo, não tá definido ainda se pode ou não, tem que pedir uma autorização judicial. Se já tem o divórcio, o que ficou decidido nessa sentença? Se pode ou se não pode, vai depender que momento que você tá dessa relação.
No caso, se está no processo e se é uma viagem só dentro do Brasil mesmo, eu poderia fazer um acordo de cartório ou precisa ir para o juiz? Esquece o cartório. Tudo que envolver menor, você vai fazer judicial, tá? Então, a primeira questão é assim, ó. Se tá num processo de divórcio, já vai ter uma guarda liminar deferida, tá? Ela pode não ser a que vai ser definitiva no final do processo, mas o juiz já precisa deferir uma modalidade de guarda no início. Ali a gente já vai saber se pode ou se não pode. Se o processo está em andamento, se tiver alguma dúvida, se não tiver nada especificado em relação à viagem, o momento de pedir é durante o processo. Entendi. Qual o valor da pensão alimentícia para um filho em 2024? É a mesma coisa que a gente já falou, que não é um número cálculo. exato, não é 30%, não é 20%, não é nada. É o que tem de necessidade, o que tem de possibilidade desses pais e quanto cada um pode contribuir. Sou obrigada a deixar o genitor entrar na minha casa? Jamais. O genitor é ótimo, né? Essa pessoa adora o pai da criança. Não, a casa é um asilo inviolável, entra ali só quem você quer que entre, mesmo se você tiver filho menor, nada, tá? Até se for, é um recém-nascido, então vamos fazer uma visitação assistida em outro local, não tem obrigatoriedade. É possível impedir a criança de ir para a casa do pai quando ela não quer? É bem delicada essa pergunta, né? Porque é um caso, acontece constantemente, como que é? Tem que analisar o caso para poder responder isso. A criança não quer ir, vai muito do bom senso desses pais. Vamos conversar? Hoje ele não quer ir porque ele teve um dia exaustivo na escola, ou ele tá gripado e não quer ir, e hoje não vai, mas eu vou te compensar e vou deixar ele ficar o próximo final de semana com você, já que esse era teu e ele não vai querer ir. Vai do bom senso, senão vocês vão discutir pro resto da vida, né? Então, vale muito do bom senso. O que E ver se não tá acontecendo alguma coisa na casa do pai também pra estar impedindo ele de querer de ir, né? Então, Assim, isso que tem que ver. É um fato isolado ou é reiterado? É reiterado, vamos olhar pra essa criança, ou vamos olhar pra esse pai, ou vamos olhar pra essa mãe. Por que isso está acontecendo? É uma questão muito, muito complexa, eu acho que da convivência paterna ou materna, né, no caso, que a gente pegava muita vara de família, era exatamente isso, a falta de bom senso. Os pais não dialogavam. Tipo assim, o meu dia é a sexta-feira da hora tal, domingo da hora tal, eu quero nesse dia. Tem uma disputa de poder, né? E se você não me entregar, é mandar de busca e apreensão. Mas, poxa, por quê? A criança não quis ir, vai forçar a criança, não vai. É uma bobagem, sabe? Faz um bom senso ali. Não, então, próximo final de semana eu pego. Se não tiver nada projetado. Mas acho que é um momento muito delicado, né? E eles querendo ou não, deixem seus filhos fora disso. Porque, eu passei pelo processo dos meus pais e eu ouvia minha mãe falando cada coisa que, graças a Deus, na segunda gravidez, que também os pais são separados, que ela separou do pai da Vitória, ela usou com mais sabedoria. Então, por mais que ela tinha separado, que ela tinha uma não boa relação, ela não falava mal dele na frente, ela não trazia uma imagem negativa. Então, trabalhe isso com seus filhos, porque ele não tem culpa do relacionamento que você escolheu. E a O erro foi relação seu. do filho com o pai não é a mãe não tem vínculo ali. Sim. É um direito da criança estar com o pai, é um direito do pai estar com a criança, é um direito dos dois. Tem sempre, às vezes, algumas interferências, sabe? Então, por isso que eu falei, tem que ver se é reiterado, tem que ver se não tem uma resistência dessa mãe em encaminhar a criança, tem que... É cada caso, não tem como responder de forma objetiva uma pergunta tão ampla assim, né? Sim. Quanto tempo pode... Opa, errei. Quanto tempo o pai pode ficar sem ver o filho? Antes você gaguejava nas palavras difíceis, agora você tá gaguejando nas palavras fáceis. Vai também do que ficou acordado ou definido, né? Não tem um tempo assim que possa ver ou que não possa ver. Mas se ficou determinado que o pai tem as visitações e ele não cumpre... Aí volta para aquele assunto que a gente falou, que dá pra gente tentar executar esse acordo. Mas aí vai entrar na questão da multa, vai entrar em várias situações. Acontece muito, tá? Eu vou te falar que acontece muito assim, ó. No momento do divórcio, cada um briga porque quer a guarda, quer a convivência, quer isso e aquilo. Acabou o divórcio, raramente vê a criança. É muito frequente isso, muito. E aí sobrecarrega uma parte, né? Uma parte que tem que dar conta financeiramente, que tem que dar conta emocionalmente, que anula a vida porque tem que cuidar das crianças em tempo integral. É difícil. Tem mais uma, Gustavo. Lucas.
Qual o valor máximo de pensão alimentícia por filho? Não tem valor máximo, não tem valor mínimo, é sempre o que a gente Você falou vê ali. os jogadores de futebol, né? Que são... Jesus. É crime proibir o pai de ver o filho? É crime, Lucas? Você quer do... Olha, a última vez que eu vi sobre a questão criminal, não tinha ali um crime propriamente dito, né? Mas aí você pode configurar uma alienação parental. A gente não queria entrar nesse tema da alienação, porque ele é bem mais amplo e tem divergência de entendimento. Sim. A lei de alienação tem um lado positivo, tem um lado negativo, daí exige um outro podcast pra gente falar sobre isso. Sim, Mas... assim, a depender de como a situação tá dando, isso pode gerar um sequestro, né? Se não tá... se você não tá deixando, por exemplo, o pai ver o filho no dia direito dele. Aí você pega e foge com a criança, isso gera sequestro. Então, isso pode ser um sequestro, um cárcere privado, mas... assim, crime propriamente dito, eu acho que criminalmente falando, penalmente falando, não. Porque eu escolhi o direito de família para atuar, né? Já começamos falando sobre isso também, né? Das sensibilidades que a vida traz pra gente. Indica algum livro para ajudar a preparar os filhos para lidar com a separação? Eu não vou saber agora falar de cabeça, mas eu tenho uma série de livros no escritório que às vezes eu empresto para os pais, que ele é desde muito criança, que é muito lúdico, os ursinhos se separando, uma coisa bem lúdica, assim, e alguns para orientação pros pais mesmo, de como lidar com isso, Depois né? você pode passar a lista pra gente? A gente coloca para vocês em um corte para ficar mais fácil para quem vai passar por esse processo, né? Exato. A gente deixa na descrição do YouTube, se precisa, né? Sim. Faz um post no Instagram, caso queira. Tá bom. A pensão alimentícia vai até quantos anos? Essa a gente Já respondeu. respondemos também. Divórcio é feito sempre pelo judiciário? Também já respondemos, nem sempre, vai depender se tem menor envolvido, se tem capaz envolvido, que daí precisa ser judicial, mas se for consensual e for só os cônjuges, é extrajudicial. Então, não necessariamente só pelo judiciário. Guarda compartilhada é melhor para a criança? É melhor porque já traz um significado de que esses pais têm um mínimo de diálogo, né? Porque eles precisam ter um mínimo de diálogo para ter uma guarda compartilhada. Então, se chegou a esse ponto, subentende-se que sim. E é a que eu prefiro. É o que eu entendo como mais correta, assim, todo mundo bem envolvido mesmo na criação. Qual o caso mais difícil que ela já atuou? Aí entra muito a questão de ética profissional, que a gente não pode trazer muitos casos, assim, falei alguns mais superficiais, assim, mas tem casos muito delicados que envolvem questões muito íntimas, assim, com criança, e é bem difícil. Sim. Boa noite, doutora Gisele. Como é realizado o divórcio judicial, consensual e litigioso? O judicial, ele pode ser consensual ou litigioso, tá? Aqui vai gerar um acordo. O acordo, às vezes, começa litigioso e vai pro consensual, tá? Às vezes faz um acordo no meio do caminho. Então, o judicial, ele pode ser consensual ou litigioso. Como é realizado o divórcio? Não sei como que a pessoa quer chegar. Às vezes, ele acha que ele deve estar diferença querendo entre os saber, dois. tipo assim, como é realizado. O divórcio consensual, se ele nascer consensual, chega com uma petição de acordo, né? Assinado por ambas as partes. Entendi, mas na prática mesmo. Se for, vocês estão se separando, vocês estão de comum acordo, redige uma petição em conjunto, pode cada um estar representado pelo seu advogado, que eu acho mais apropriado, mesmo sendo consensual, ou pode estar representado por um advogado só, e que não tem impedimento em relação a isso, leva para o juiz encaminha para o Ministério Público se tiver menor envolvido, analisa se está tudo protegido, homologa e você passa a ter um título, tá? Se for litigioso, é um processo mais demorado, cada um com seus interesses, e o processo arrasta aí alguns bons 8 anos. Meu Deus. Senhor. Mas eu vi você falando assim que pode ser com os advogados, não precisa da pessoa física estar ali. Você pode se for assinar... um acordo, se for um acordo, eu sou advogado, o Lucas é advogado e vocês estão se separando, a gente consegue negociar tudo aqui, eu mantenho um contato com você, o Lucas mantém um contato com o cliente, a gente vai ajustando. Tá, Lucas, mas aqui não, o interesse dela não tá protegido, a gente discute a parte legal e vocês vão passando. Aí vocês não precisam ter contato. Entendo. Mesmo no litigioso? No litigioso vai chegar um momento que vocês vão vão ter se encontrar. contato, porque vai ter uma coisa da audiência, mas tá todo mundo junto. Vai ter. Que é onde acontecem as maiores brigas, é onde a gente saía com dor na nuca lá na vara de família. Jesus. Sim.
A gente esqueceu de falar, a gente tá falando muito de separação, né? Mas a gente esqueceu de falar de casamento e da importância da escolha do regime de bens pro casamento, né? Porque muita gente... Nossa, a gente foi só pra parte de trás, gente. É porque, tipo assim, fazer um preventivo, vamos fazer um preventivo. vamos fazer um agora que a gente já separou e você vai querer casar de novo, Filho, já devia vamos fazer uma casar. prevenção. Porque eu acho o seguinte, a gente tem muito preconceito com a separação total de bens. E às vezes ela, enquanto um regime de casamento, ela é a melhor saída pro casal mesmo. Vai depender muito dos interesses e do patrimônio que essa pessoa tem. Depende de tudo, muita coisa que tá envolvida ali, né? Quando você não escolhe um regime, e aí para união estável ou para o casamento, vai ser automaticamente o parcial de bens. O que é o parcial de bens? Tudo que vocês constituíram a partir do casamento ou da união estável vai se partilhar em 2, tá? Dívidas, bens, tudo. Dívidas também? Dívidas também. Por isso que eu falo que às vezes a separação total de bens, ela é melhor porque aí nem as dívidas comutam, entendeu? Aí a pessoa fala assim, ele quer separar porque ele quer resguardar o patrimônio. Mas vamos supor, ele tem um negócio ali de alto risco, que não tá formalizado, não sei o que e tal. Se ele toma um processo e tem uma dívida dali pra frente, meu amigo, você tá perdido. Você entra no pau junto com ele, entendeu? Ué. Aí... E pra quem não tem um contrato, já entra direto nesse? No parcial, se você vai casar, o que você tem que fazer, se você não quiser esse regime, é um pacto antinupcial, tá? Que é pra você dizer qual o regime que você quer. E o pacto, ele não vai dizer só a escolha do teu regime. Ele vai dizer coisas, questões extra-legais, me fugiu a palavra agora, que não é do regime. Então, você pode definir nesse pacto coisas pessoais desse relacionamento. A gente já fez pacto antinupcial que falava se tivesse traição ia ter multa. Então, sério? Muito comum. Então, extra-patrimonial era a palavra que eu queria. Então, quando você faz um pacto, você vai se unir com... Gente, tudo que vocês sentam e conversam e colocam no papel tem muito mais chance de não dar errado. Então, não precisa seguir só os padrões que já existem. Você pode fazer o seu próprio contrato. Isso. Você vai fazer o seu contrato, né? Tem que estar... Ambos têm que estar de acordo com aquilo, então as questões patrimoniais e extrapatrimoniais, que são as questões pessoais. Então você pode colocar tudo nesse papel. Sim, mas ele é um pacto antinupcial, então ele é antes do casamento que você vai fazer isso, tá? Se você não fez esse pacto e se automaticamente está o parcial de bens e você quer mudar de regime hoje, você pode mudar de regime. Ambos têm que estar de acordo. O que vai acontecer? O regime vai se alterar daqui para frente, ele não retroage. Tá? Então, aquele período, desde o casamento até hoje, vale o regime que vocês casaram. E aí você consegue, com fundamentos, né? Não é só, quero mudar de regime, os fundamentos, a questão patrimonial, agora a gente entende dessa forma, ele quer investir nisso, eu quero nisso, então a gente quer mudar o regime. Ok, vocês conseguem modificar, tem que entrar com uma ação para isso, mas é dali para frente, mas consegue também. E você pode mudar também nas questões patrimoniais, por exemplo, se eu adquirir um carro, por exemplo, na constância de casamento, esse carro não vai comunicar, por exemplo, né? O termo comunicar é, tipo assim, ele vai entrar na partida, entendeu? A gente pode fazer também um pacto mais detalhado também nas questões patrimoniais. Você não precisa ficar fixo nos regimes que a lei prevê, entendeu? Tem até um nome isso, comunhão, como é que é? E é por isso que você tem que consultar um advogado antes, né? Antes de só casar e tudo mais. Todas as pessoas que fazem uma consultoria antes conseguem direcionar melhor, porque senão você vai no automático. Exatamente. Entendi. Vocês mataram todas as dúvidas. Mas existem só esses dois tipos? A separação total, a separação parcial e tem universal. E o que seria universal? Tudo se partilha. Total, nada se partilha. Universal, tudo se partilha. Aí, isso inclui a doação, a herança. Os bens pessoais ali, né? Porque quando é parcial... Cris. Vai eu com meu papel. O Lucas vai abrir ali o tablet dele, eu vou pegar meu papel. Deixa eu pegar meu celular, peraí. Então, vamos lá. Aqui tem o A e o B, tá? Então, o A já tinha patrimônio, tá? Ele já tinha patrimônio. Vocês se casaram. E aí, aqui vem e vai se separar. Esse patrimônio que o A tinha, no parcial, tá? Esse patrimônio que o A tinha antes aqui, ele não vai dividir. Tá bom? Só o que vocês constituíram aqui, tá? Certo. Se o A vender esse bem aqui, que vale 100 mil, e comprar um de 200 mil, só 100 mil disso aqui que vai partilhar, tá? Porque ele já pegou o 100 do que tinha aqui antes e foi... E teve um acréscimo aqui, teve tá? um redirecionamento daquela Isso, que já então tinha. Tudo que tiver anterior aqui não vai partilhar. Só o que vocês constituíram aqui pós-casamento.
E aí, no meio desse casamento, o pai do A faleceu, ele recebeu uma herança. Não entra, tá? A mãe do A deu um veículo para ele. Não entra. Então, não entra doação, não entra herança e não entra o que tinha antes do casamento, tá? Agora, esse é do parcial. Se eu tiver no universal, vai tudo. Vai o que tem aqui, vai a doação, vai a herança, aí tudo vai dividir. Aí tudo muito vai dividir amor por isso aí, 2. né? Muito amor. Jesus. E o total, nada, né? Separação total, nada de Nada. Virou com uma É o cueca, meu saiu dinheiro. com a cueca. Meu dinheiro, meu patrimônio. Exatamente, né? Meu, teu. É. Exatamente. E tchau, obrigado. Tem que ter muita maturidade, né? Porque É. o que é meu é meu, o que é teu é teu e ninguém vai brigar por causa disso, entendeu? Aí tem que Mas ter aí gera problemas dentro de casa também, né? Porque aí Não, às vezes nem Ou sempre. não, depende do interesse de cada um. É porque a gente tende a analisar as questões como a gente pensa. Mas às vezes outras pessoas preferem ter essa independência de poder administrar o bem. Eu quero pegar o meu dinheiro e investir no que eu quiser. Então tudo bem. Às vezes, tipo assim, são casais de empresários, entendeu? Geralmente a separação total aplica mais nesses casos, né? Quando o marido e a esposa, o outro cônjuge, investem né? em coisas muito Já diferentes. tem muito patrimônio, já tem um empreendimento ali, uma empresa, já tem os investimentos deles. E aí, para evitar discussões, né? Eu não concordo que você faça isso. Põe separado, vai cada um com a sua vida. Mas isso não impede de você, por exemplo, colocar multa por traição. Então, tipo assim, a separação, se você quiser fazer um pacto antinupcial... Mas tem que ter essa previsão antes. Isso. Não vai depois trair e Exatamente. querer cobrar Então, a multa. por exemplo, você faz uma separação total de bens. Não vai comunicar os bens. Mas acho que quem coloca uma multa por traição já espera que não vai separar, né? Só que é um benefício pelo chifre. Ou já conhece a pessoa que tá casando, né? mas é aquele negócio. Eu acho que eu não coloquei. Você vai tomar chifre de graça? Pra quê? Já põe uma multa, Já que se você já desconfia que você vai tomar um chifre, pelo menos põe uma multa lá, uns 10, 15 conto. Mas quem desconfia sem da casa? Pelo menos quando eu fui chifruda que eu descobri, tinha uma lista assim, mas ó. aí você E podia... saiu sem nada de dinheiro, tá vendo? Você poderia estar o quê? No show ali da Maiara Maraíza, tomando uma cachaça chorando. Agora você não tá, porque você não tem dinheiro aí, ó, viu? Vai tomar chifre de graça pra quê, velho? Põe lá no negócio, traiu, 10 conto e tchau. Barramas. Troca meu carro. Traiu, troca teu carro. Pronto, é que aí você Sai viaja. de bela. Vai trocar o carro, vai lá na G-Moto. A gente vai ter feirão. Fiquem ligadinhos. Exatamente. Tá com o pacto antinupcial de troca de carro, tomou uma gaia, já chega no marido e fala assim, então, a tua sorte que vai ter geral da G-Motor, senão a gente ia, pro você ganhar um descontinho aí, uma liquidação. Tá, e vamos pedir meu também o Deus. patrocínio aí do Turco, que vocês comeram tudo enquanto eu tava Nossa, falando. Aumenta Sim, o patrocínio. experimentou tem que te levar lá nada. agora Tem que pra te você levar poder lá, comer. pra você experimentar tudo quentinho, gostoso, maravilhoso. Gente, esse pãozinho do Turco, ele é divino. Vocês têm que experimentar isso. Agora com esse friozinho, com caldinho. Tá muito bom. Um fundi Sim. maravilhoso. O chazinho dele também é muito O chá bom. de especiarias. O meu predileto é esse. A maravilhoso. pizzazinha com alho poró é perfeita. É o Nossa. cumbru. Sim. Né? E eu acho, Gustavo, como é que a gente tá de tempo? Porque eu nem vi suas Eu plaquinhas acho hoje. que nós estamos estourados. Hã? 5? Ainda estão dentro. Nossa! Então tá tudo certo. Gisele, assim, fala assim, eu sei que você falou que não pode, né, falar muito, De mas casos. conta um caso, assim, esporádico, que foi algo que te deixou, assim, muito satisfeita, assim, foi muito satisfatório pra você. Eu vou dizer o contrário. Eu vou dizer tem 10 anos que eu advogo. E desses 10 anos, só um caso que eu deixei de advogar por vontade minha, né? Então, é muito difícil tomar essa decisão. Uma pessoa te procura na confiança, assim, né? Cria uma relação de proximidade, de amizade. Teve um caso só. E foi justamente o caso que eu vi que aquelas pessoas que estavam envolvidas, o último interesse delas era o da criança. Então, quando eu percebi isso, que era para atingir o outro lado, que as coisas realmente estavam saindo do que eu entendo como ético, profissional, sabe? Foi a primeira vez que eu convidei o meu cliente a constituir outro advogado. Eu acho que isso para mim foi muito marcante. Todas as vitórias, você já espera que tenha vitória. Você vê o progresso, você vê a pessoa passando por um processo de divórcio, entrar muito acabada, destruída mesmo, e sair achando...
Porque quando começa, você não acha que tem vida pós-divórcio. É tudo muito doloroso, né? As rupturas, elas mexem muito com o emocional, mas quando você vê no final do divórcio que já passou, sabe? Que ela já consegue recomeçar a vida, essa pessoa consegue recomeçar a vida, mas a gente tá acostumada a lidar com isso, porque a gente sabe que é lento, mas que isso vai acontecer, né? Ninguém morre de amor. Apesar da gente trabalhar com o que sobra do amor, ninguém vai se autodestruir por aquilo, vai recomeçar. Agora, quando alguma coisa você não consegue ver esse processo até o fim, porque tem essa resistência, eu acho que esse acabou sendo mais marcante. Era uma coisa que a gente via muito triste, como disse na Vara, era quando... A gente sabe, quando a gente tem essa sensibilidade, né? Igual você falou, quando a gente sabe que o processo ele não desenvolve ou não. Mas era quando o casal usava criança de jogo. Ali você falava assim, ó, não tem que ser feito. Porque você via que a criança ela era usada só pra atingir o outro. Aí você voltava pra casa desanimado. Você falava assim, putz, tô enxugando gelo. Aquilo ali era triste de ver. E aí tem uma questão assim, essa pessoa... Não tem nada que você faça no processo que ela vai ficar feliz. Porque não é o êxito do processo que ela quer. Ela quer atingir o outro lado. Então o teu trabalho acaba sendo em vão. Porque não tem nada ali que você faça que... Você vai conseguir uma guarda compartilhada, você vai conseguir a convivência, você vai conseguir várias coisas. Não é isso que ela quer. Então, você não vai ter isso. Fica sendo desmotivador a trabalhar. Você é contratado pra jogar pedra no outro. Basicamente isso. E já teve casos assim que você deu entrada no divórcio e a pessoa desistiu? Já. Direto já. Uma praia direta Já. Às vezes reconcilia no curso. Tem várias situações. O dia de conciliação, ele olha pra ela olha pra ele. Quando a luz dos olhos. Tchau. Já fizemos reconciliação na audiência de conciliação, já. Quando a gente tava na audiência do Sejus. Colocou essa musiquinha de fundo pra dar um clima. Você olhava pra ele chegou assim, né? Todo Laços marrento. de família? Ele chegou assim, todo marrento, né? Pá, cor fechada, assim, o rapaz. Eu lembro direitinho. E ela toda assim, né? Arrumada. Arrumada, perfumada, sei o que e tal. Então, vocês querem chegar no acordo? Aí ele olha pra ele, conversa com o advogado na orelha, volta e tal. Ó, minha cliente quer propor reconciliação. Aí volta. Jesus. Exatamente. Tem tudo disso. Essas coisas não acontecem. O amor ainda está no ar, mesmo no judiciário. E em casos de violência domésticas, assim, você vê muitas mulheres ainda que elas recuam. Elas vão, fazem o BO e depois chega lá... Vou falar um caso de violência doméstica. Foi bastante delicado, assim. Eu tive a sorte dessa cliente acreditar no judiciário. E é por isso que eu sempre falo, acredita, sabe? Que é o que o judiciário pode te oferecer, acredita. E ela teve reiteradamente as medidas protetivas que ela precisou e ela tem até hoje, porque a medida vence, né? Ela tem um período, ela não é ad eterno, não é para sempre, ela tem um prazo limitado, mas você pode pedir para ser renovada aquela medida. E até hoje ela pede porque ela se sente amedrontada com a presença dele. Então, até hoje ela pede. Então, isso é uma questão. E, em paralelo, a gente entrou com uma ação indenizatória que a gente teve êxito ali na ação. Inclusive, quando teve o recurso que eu fazia a sustentação, eu falei que eu agradecia a minha cliente de confiar no judiciário. Porque se a gente conseguiu o êxito de uma indenização, se a gente conseguiu o êxito dele não se aproximar mais dela e tudo mais, foi porque ela acreditou. Porque tem muitas mulheres que não acreditam, não confiam, têm medo de buscar a justiça e tudo mais. E a justiça está ali para tentar fazer o melhor para aquela pessoa, né? Então, os casos de violência doméstica, eles são sempre muito delicados, muito, assim, o emocional muito abalado. A pessoa perde... a vontade de viver, porque ela se sente incapaz em várias situações, profissionalmente e tudo mais. Então, os casos de violência doméstica é sempre muito delicado, mas é o que eu sempre falo, acredita, vai atrás, vai, porque a lei te protege em relação a isso. Meu Jesus. Tem que procurar, né, gente? Se você acha que está passando por algum processo, se você tem dúvida se o que você sofre em casa é uma violência doméstica ou não, procure uma advogada. Como a Gisele disse, ela tem uma listinha de opções para você ver se o que você está vivendo realmente é um abuso. É um abuso. Ou se você desconfia, provavelmente é. Então procure ajude, converse com alguém. É o primeiro sinal. Sim. Nem que se for para procurar uma ajuda psicológica, né? Que isso é muito importante também. Exatamente. Já entra com o divórcio. Gisele,
Você tem mais alguma mensagem que você queira dar para os nossos ouvintes? Se quiser olhar para aquela câmera ali, para falar com eles. Eu quero agradecer vocês pelo convite, pela receptividade. Me senti muito em casa. Ontem, a hora que eu vi o stories, a Cris falando, ela é advogada familiar, que esse R veio assim do interior. Eu já me senti muito acolhida. Muito acolhida. Quando eu fui morar em Floripa, já estava na faculdade, meu primeiro curso de oratória, o meu professor pegou cada um de uma região, né, que tinha um sotaque diferente e deu um texto pra ler. E o texto era: o amor é uma dor. Eu não li, né? Óbvio, né? Então, a hora que eu ouvi a Cris falando, eu falei, tô em casa. Posso voltar com o meu R normal? Posso falar, tá tudo certo. Então é isso, só queria agradecer mesmo. Obrigado, Gisele. Obrigada a Alguma você por estar aqui. mensagem? Pra sempre consultar um advogado. Por favor. O que a gente falou aqui é muito superficial, geral, assim, né? Cada caso é um caso. O ideal é sempre consultar um advogado, saber o que aplica ao teu caso. É bem mais abrangente do que a gente trouxe, então talvez tenha muitos mais direitos do que a gente colocou aqui. Então, a dica é essa. Qualquer dúvidas, procure um advogado. Sim. Gente, agradecer aos nossos patrocinadores. Padre do Tour, que a gente vai te levar lá Tá agora bom. pra você comer. Já Já porque comeram eu e o tudo. Lucas, a gente comeu praticamente tudo, mas muito obrigada. E é uma delícia, gente. Um ambiente gostoso pra você levar a pessoa que você gosta. O Dia dos Namorados tá chegando, então uma ótima Sim. opção também. E o pessoal da Metalab que tá com a gente, hoje a gente selecionou 3 produtinhos aqui pra parte do intestino, pra quem é intolerante à lactose, pra quem Isso é precisa perfeito. soltar o intestino, então tenho ele tanto em xarope como em geleia, e tem diversas opções nas 6 lojas Santas Marias de Alfenas. Então só entrar em contato com a gente que a gente vai ver a melhor opção pra você. Seu plural é sempre muito bom. Santas Marias. Santas Marias? Eu vou É todas patentear santas. Santas. É bom que você já sai São de todas lá santas até e todas bento. Marias, são né? todas santas, são todas Já santas sai e todas bento. Marias. É isso. Filho da mãe. Gente, personalize. O Dia dos Namorados tá chegando, não fique de fora. Ó, canequinha. A né? caneca é A sua. de presente da Obrigada. Personalize. Tá? Se você quiser fazer alguma coisa especial para o seu amor, Com a personalize. sua cara, literalmente, se quiser. Está aí. Eles Já criam mandou pra fazer a camiseta com a você. sua cara? Claro que eu tô mandando, é óbvio. Vai. Pra quê? Pra espantar os mosquitos da dengue? Não, dá pra meu Com a amor, né? Carol? Ai! Beleza, gente, mas aqui, amor é amor, cada um tem o seu, né? Caramba, E se você está procurando, gente, Drogaria Santa Maria do Pinheirinho tem toda essa parte de decorações, cortina de corações, Sim. Bandeja de Bandeja. coração, balão de coração, tudo que você... Se você quiser for fazer uma romântico, tabuinha de passa frios lá, ali, porque né, você vai Cris? encontrar. Tem de Sim. coração, a coisa mais linda do mundo. Tem muitas opções. Então, pra você estar preparado pra essa data tão especial. Exatamente, também. Mas nem só de amor vive o homem, ele também vive de negócios. E você quer começar o seu empreendimento, a Mauri Contabilidade. Uai, gente, vocês estão rindo por quê? Vocês nunca ouviram aquele ditado? O dinheiro sai por uma porta, o amor sai pela outra? Então você precisa Tá também. certo. Exatamente. Não só de amor vive o homem, de negócios e empreendimentos também. Você tá lá com o seu negócio, não tá sabendo o que fazer, a Mauri Contabilidades. Eles dão entradas e notas, precificação, localização da sua loja, revisão fiscal, tudo eles fazem, tá? Então dá uma corridinha lá, os meninos são muito bons, sempre atendem a gente com muita rapidez, com muita eficiência, tá bom? E se você deixou de declarar seu imposto de renda, dá uma ligadinha para eles também, para eles poderem te ajudar ali a amenizar as multas e os valores que eventualmente Sim. você vai ter que E o quanto pagar. antes você for atrás disso, Bem melhor, menor porque- vai ser a multa. Senão depois Então, cancela o teu CPF, viu, bacana? Só pra não te vai deixar atrás, isso aí. gente, vai O atrás, porque eles prejuízo é são de grande. confiança. Eles estão Exatamente. com a Santa Maria há mais de 30 anos. Ah, vai, chão. Tá? São de confiança. Sim. Vai trocar de carro, dá uma passadinha lá na G-Motors. Tem carros usados, novos, seminovos. Tem garantia de até um ano. Garantia Então, estendida. Garantia estendida é muita coisa, é muito benefício. E vai ter feirão. É, Já o tem a data do feirão? Ainda não. Mas tá perto, fiquem ligadinhos que a gente vai postar A gente aqui nos coloca nas stories. redes não sociais. fique de fora, porque compensa muito. Já aproveita pra curtir a gente em todas as nossas redes sociais, @PodFarmaPodcast. Se você tem alguma indicação, pode deixar pra gente em inbox que a gente olha todas. Dicas, sugestões, tudo. Pode ir colocando lá. Lembrando que a gente tá em todas. Spotify, Instagram, Facebook, TikTok, tudo que vocês imaginarem.
Dá uma Todas as redes olhadinha. sociais estamos lá. Sim, E é isso, né? sim, novos episódios às quartas-feiras, às 19 horas. Já segue a gente e ativa o sininho também no Com nosso certeza, canal. Gisele, muito obrigada. Obrigado. A Gisele, ela queria falar, Eu né? queria falar pra Curtir. curtir a página, Compartilhar. ativar o sininho. Eu tava esperando falar. Você quer falar sua rede social? É Gisele com 2 L's, .cst. A gente deixa também aqui pra E vocês. quem precisar de suporte, a gente vai deixar aqui o contato da Gisele, é só procurá-la. E o Sim. Lucas também, que tá aqui pertinho, Sim. né? A Gisele tá lá em Isso, eu tô em em Santa Santa Catarina. Catarina. No caso, E o a Lucas família aqui em é minha área. Minas. Não mexo Mas muito. eles Eu trocam já- Eu já figurinhas. trouxe pra Gisele. Certinho, gente. Indica alguém da área, da confiança, que Exatamente. você esteja precisando. Sim. O importante é você não passar por dificuldade sozinha. Se você tem dúvida, procure alguém da sua confiança. Se Isso, você não tem alguém da sua confiança, procura a gente que a gente te indica. Exatamente. Com certeza. Até a próxima. Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau.